Mas Que tinha os bom. meus pais idosos, precisava mesmo de vir. Isso Ah, aí. sim, não, faz sim, tem que ser, faz. É isso. Boa noite a todos, estimados colegas. Bem-vindo a mais uma sessão aqui do nosso webinar. Tem conosco a doutora Teresa Rodrigues, que é uma médica amiga nossa, trabalhou entre nós, com bastante experiência em medicina interna, muitos anos dedicada à hipertensão, agora dedicada ao Covid. E um dos objetivos desse encontro foi para nos passar a experiência, né? A doutora Teresa não é intensivista, mas é uma médica de medicina interna, que medicina interna também tem uma componente de intensivismo. Então, a ideia mesmo era nos passar essa experiência para nós sabermos como lidar. Porque, às vezes, o que está escrito, o que está escrito na literatura, muitas vezes não corresponde com a realidade. E nós aqui, para nós, uma coisa que se nota muito, que eu ando muito preocupado, já estive muito, é o medo do pessoal. Eu acho que isso acaba prejudicando mais do que a tua própria capacidade de se proteger contra o coronavírus. Tem pessoas que estão a falecer na porta do hospital por falta de assistência, e toda aquela gestão do Covid dentro do hospital. E queríamos mesmo que a doutora Teresa passasse sua experiência, aí o pessoal vai estar fazendo pergunta e, na medida certa, a doutora vai responder assim como aconteceu com a doutora. Oh, seja à vontade, doutora, para falar e estamos aqui para ouvir. Muito obrigada, Bravo. Muito obrigada pelo convite. É mesmo voltar a casa, tenho muitas saudades vossas, foi muito bom trabalhar com vocês. E voltaria, se me fosse possível, mas não é, e vocês sabem. Mas gosto muito de conversar com vocês e aquilo que eu posso dizer é mesmo a minha experiência. Vocês sabem que eu sou de Santarém, sabem que Portugal tem mais ou menos 10 milhões de habitantes e que o hospital onde eu trabalho, portanto, é um hospital terciário. É o Hospital de Santarém. Santarém é a capital do Ribatejo, que é um dos distritos de Portugal. E temos dois grandes hospitais que tomam conta desta zona. Portanto, são o Hospital de Santarém mesmo, capital distrito, e o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que toma conta da parte norte do nosso distrito. Tudo aquilo que eu vos vou dizer é acerca do meu hospital mesmo. Portanto, o meu hospital tem uma área de influência que abrange cerca de 200 mil pessoas. Portanto, é a nossa área de influência, é aqueles que são os doentes que nos cabe tratar enquanto hospital. Temos vários centros de saúde na zona, portanto, e eu decidi nesta minha conversa com vocês, portanto, fazer uma separação no pré-confinamento, depois dizer-vos como é que funcionamos e falar do pós-confinamento. Isto porquê? Porque são realidades muito diferentes. O que se passou aqui é quase um enigma, não é? Porque vocês sabem que, de início, como toda a gente tivemos conhecimento, em janeiro, que havia uma doença em Wuhan, não é? Que a OMS, portanto, disse que em Wuhan, na China, havia um novo coronavírus que estava a provocar, portanto, uma doença pulmonar muito grave e que, a 11 de março, declarou pela primeira vez que estávamos perante uma pandemia. Portanto, ficámos à espera que ela chegasse a Portugal. Mas como somos um país periférico, como vocês sabem, tivemos a sorte, entre aspas, de os nossos vizinhos espanhóis e sobretudo a Itália terem sofrido muito mais cedo dois grandes surtos de doença. Portanto, vocês não sei se lembram das imagens ou se vos chegaram aí, mas os italianos abriam valas comuns e levavam os cadáveres em carros da tropa. Portanto, foi uma situação de catástrofe enorme. Com os espanhóis aconteceu mais ou menos o mesmo e nessa altura fechámos até as fronteiras com eles para evitar o contágio. E fizemos o confinamento. Portanto, a 11 de março a OMS declarou que estávamos perante a pandemia. Portugal teve tempo para se preparar e preparou-se como? Preparámos 3 grandes hospitais, 2 em Lisboa e um no Porto. São João, que é o Hospital Universitário do Porto, em Lisboa, o Hospital Correio Cabral para os adultos e o Hospital Dona Estefânia para as crianças. A pediatria aqui funcionou sempre autonomamente, portanto, obviamente, portanto, era diferente e porque havia muito menos crianças infectadas. Entretanto, portanto, estes 3 grandes hospitais eram os hospitais de referência quando ainda tínhamos, por exemplo, alguém que nos dizia que tinha vindo da China, ou quando tínhamos alguém que tinha vindo de Espanha ou de Itália. Nesta fase,
no meu hospital e nos hospitais terciários como o meu, aquilo que fazíamos era ligar para uma coisa que se chamava a linha de apoio ao médico. Tínhamos uma linha de apoio, se chegasse um doente, portanto, com febre ou com sinais respiratórios e com esses, estamos a falar do início de março, e com sintomas, aquilo que fazíamos era confinar esse doente, portanto, numa sala, ligávamos para o LAME, dávamos os dados do doente, contávamos a história, dizíamos se tinha tido contactos ou não, portanto, e a partir daí o LAME dava-nos indicações, mandem para o Correio Cabral, mandem para, ou mandem, normalmente aqui era o Correio Cabral porque pertencemos à área de Lisboa, estamos a 60 km de Lisboa, portanto, normalmente mandávamos para o Correio Cabral. Isto foi assim até o início de março, portanto, tivemos muito bem. No início de março, portanto, começámos a encaminhar, então, nessa altura ainda encaminhávamos e no hospital de Santarém sempre tínhamos então um caso suspeito, fazíamos isso, ligávamos para o LAME e para o doente. O nosso primeiro caso a nível nacional, e estávamos à espera dele, foi notícia de abertura de todos os telejornais e de todos os jornais no dia seguinte, foi a 2 de março de 2020. Foram 2 doentes, os 2 no Porto, porque o nosso primeiro foco foi mesmo no Norte. Então, portanto, foram 2 doentes, um tinha ido à Itália, porque Itália é uma zona onde a indústria de sapataria, portanto, está muito ligada e muitos dos sapatos das marcas chiques italianas são feitos em Portugal e, portanto, o nosso mercado está muito ligado a eles. Um tinha ido à Itália e o outro tinha vindo de Espanha. Os 2 foram positivos, os 2 foram tratados, portanto, no Hospital de São João e saíram bem, apesar de tudo. Entretanto, os doentes eram considerados apenas suspeitos nessa altura se tivessem tido febre ou sinais respiratórios, tivessem vindo de algum país ou se tivessem tido contacto com alguém que era positivo. Por volta do dia 8 de março, de repente já tínhamos 173 casos no Hospital de São João, 6 no Correio Cabral e foram suspensas as visitas aos hospitais. Foi a primeira medida que se fez, foi suspender as visitas nos hospitais. Pronto. Entretanto, destes 173, depois tivemos um crescimento exponencial. Quando apareceram estes 173, houve uma medida que foi os outros hospitais centrais, Santa Maria, o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital de São José, São Francisco Xavier, o Egas Muniz, em Lisboa, o Hospital de Braga e o Hospital da Guarda, foram ativados, ou seja, transformaram-se também em hospitais Covid, para passarem a receber, mas aqui nós, os terciários, íamos só tendo tempo para... Só íamos continuando a referenciar, porque o número de casos ainda dava, com a capacidade que eles tinham, dava para receberem todos os nossos doentes sem problema, os doentes graves. Porque desde o início, portanto, a LAME também não só nos ajudava com os doentes graves, como nos dava indicações para os não graves, ou seja, um doente que tinha, fazíamos o teste aqui, todos os testes até há muito pouco tempo eram feitos no Instituto Ricardo Jorge em Lisboa, portanto que centralizava todos os testes que fazíamos e demorava cerca de 12 a 24 horas a termos o resultado. Ora bem, portanto, com esta centralização, portanto, conseguimos criar 2 plataformas. Uma, o SINAV, que já existia, que era a plataforma onde fazemos o registro das doenças infecciosas todas, e criou-se outra que foi o Trace Covid. O Trace Covid foi uma plataforma criada que permite aos médicos de saúde pública e aos médicos das unidades de saúde familiar terem acesso aos testes e saberem quem foram os doentes que se foram... faz a ativação, portanto o Trace Covid faz a ativação para o médico de saúde pública correspondente à zona onde o doente reside e para o médico de família. Portanto, eles ficam referenciados. Imaginem que é um caso ligeiro, que é um caso em que, de um doente novo que teve contacto, que tem sintomas ligeiros. Normalmente a gente trata sintomaticamente, manda para casa, muitas vezes nesta altura ainda sem o resultado do teste, mandávamos para casa e, portanto, depois, quando soubéssemos o resultado, portanto, o resultado era, o hospital encarrega-se de dizer a todos os doentes o resultado, mas também fica neste Trace Covid, que é a tal plataforma que permite eles terem a visita de alguém ou o apoio de alguém da medicina geral e familiar ou da saúde pública, que vai continuar, portanto, a dizer-lhes quais são as medidas que têm de fazer e como é que têm que se comportar. Isto para vocês perceberem porque é que no pré-confinamento as coisas aqui funcionaram bem.
confinámos. Depois, quando começámos a ver que tínhamos muitos casos, portanto, isto foi no dia 14 de março, tivemos um primeiro surto muito grave também no norte, em Ovar, e tivemos um crescimento exponencial dos casos a partir daí. Deixou de se ver cadeia de transmissão e começou tudo a desaustinhar. Então aí, todos os hospitais terciários, incluindo o meu, foi feita uma urgência Covid e uma urgência não Covid, separada. Separámos e essa separação permitiu o quê? Todos os doentes, por orientação da Direção-Geral de Saúde, todos os doentes que tinham febre e sinais ou sintomas respiratórios iam diretos para a urgência Covid e vão ainda hoje para a urgência Covid. E depois aí, portanto, muitas vezes o que é que acontece? Isto dá-nos um excesso de doentes, porque vocês não têm, mas a gente tem uma população extraordinariamente envelhecida, como vocês bem sabem, e esta população tem muitas infecções respiratórias, tem muitas infecções urinárias, tem muita bronquite crónica que agudiza. Portanto, muitas vezes a gente compra no Covid gato por lebre. E temos muitos doentes que nem sequer são Covid. Mas também apanhamos os verdadeiros Covids. Porque, pronto, portanto, no nosso hospital, então, mas como eu dizia, separámos a urgência Covid da não Covid. E o que é que fizemos? Um dos blocos do hospital era praticamente novo. O hospital tem 35 anos e essa parte do edifício tem 10. Foi construído de raiz de novo para a consulta externa. E o que é que fizemos? Expulsámos a consulta externa, paralisámos as consultas, porque também não tínhamos pessoal que chegasse, e passámos a funcionar, portanto, nesse bloco da consulta externa. Na consulta externa temos 2 pisos. O primeiro piso foi considerado área limpa, tínhamos os vestiários, tínhamos as casas de banho, tínhamos a copa, e tínhamos o sítio onde vestíamos os EPIs. Uma vez colocados os EPIs, e todos tivemos sempre EPIs, tivemos falhas de luvas, tivemos falhas de algumas coisas, mas sem EPI nunca ninguém entrou em lado nenhum, porque aquilo que nos ensinam e aquilo que é verdade é que a nossa segurança tem que estar à frente de tudo, porque senão a gente depois, também infectados, não ajuda ninguém. Então, portanto, esta separação foi feita fisicamente e ficámos com o tal espaço da consulta externa. E em baixo, como é que funcionámos? Em baixo tínhamos, usando o espaço da consulta externa, criámos duas salas de emergência, com capacidade para 4 ou no máximo 6 doentes, não é? E fizemos, portanto, uma triagem inicial. Começámos por dividir o pessoal médico e o pessoal de enfermagem, os auxiliares de cada equipa ao meio. Metade ia para a zona Covid, a outra metade ia para a zona não Covid. Logo, às 9 da manhã, portanto, era decidido quem é que ia render quem estava no Covidário. E passámos a funcionar assim, portanto, com uma zona de triagem que levávamos normalmente um assistente hospitalar sénior, portanto, levávamos um assistente hospitalar mais novo, ou levamos, isto ainda é a nossa realidade hoje, levamos um clínico geral, portanto, são pelo menos 3 a 4 pessoas que vão para lá. Como é que são feitas as escalas do Covidário? A escala do Covidário, portanto, é feita de acordo com o bom senso do chefe de equipa, porque normalmente a gente está 12 horas no Covidário e outras 12 fazemos bancos de 24, como se calhar a maioria de vocês, e passamos 12 horas, portanto, no Covidário e 12 horas fora. Há muitos outros hospitais onde isto não acontece, onde fazem turnos de 4 a 6 horas. Eu acho que, por um lado, é útil, porque estar 12 horas dentro do Covidário é um bocado difícil. Vocês sabem que aqueles fatos são quentes, o ar-condicionado não pode ser ligado, tem que ser por refrigeração, lá por um sistema que nem sempre... depois vão para casa, aí vamos sim. Depois de sair do Covidário, vamos todos para casa. Mas fazemos 24 horas habitualmente de banco, portanto, 12 no Covidário, 12 fora. Só vamos para casa depois das 24 horas. Portanto, imagina, por exemplo, se eu faço dia no Covidário, tomo banho, troco de roupa lá no vestiário e volto para a zona não Covid. Não somos testados. Só somos testados, Sandra, se tivermos sintomas. Porque, tal e qual como os brasileiros, a gente não testa quem não tem sintomas. Tivemos um caso no hospital, uma das nossas médicas, que foi àquela zona de Ovar, onde houve o primeiro surto, foi a primeira doente positiva do hospital e toda a gente que teve contacto com ela foi testado e teve quarentena. Depois, a partir daí, não testamos. Testamos quem tem sintomas ou quem teve contactos. E tivemos também depois a seguir um outro surto na cardiologia, porque tivemos uns colegas que foram fazer uma lua de mel e passaram por todos
quase todos os aeroportos da Europa e fora da Europa. E também nesse caso também foram testados e ficaram de quarentena os colegas, mas no nosso dia-a-dia a gente não é testados a não ser que tenha sinais ou sintomas de doença. Se tivermos febre, se tivermos algum outro sinal, portanto somos testados. Até fora disso não somos. Doutora Teresa, desculpe só. Eu acho que é para não perder o seu raciocínio, conforme o esquema de apresentação, podia deixar as perguntas lá mais para Está bem. depois. Não, porque eu vi que ela perguntou. Ok, tudo bem. Então, eu estava a descrever o nosso espaço. Temos duas salas de emergência, temos o espaço de triagem, depois temos várias salas de atendimento para amarelos, temos espaços próprios para amarelos e laranjas, onde só cabem no máximo 2 doentes. E normalmente mas o que eu disse é que realmente a gente compra muito gato por lebre, porque pronto, portanto, normalmente há muitos doentes idosos que vêm com febre e que nem sequer têm Covid. Mas pronto, é a nossa realidade, portanto, é aquilo que temos e temos tido bastantes que são positivos. Muitas vezes até nos verdes. Eu tenho a mania de passar pelos verdes quando desfio no Covid, porque muitas vezes são doentes que podem passar despercebidos, são doentes com cansaço extremo, cansaço fácil, com uma dispneia que não chama assim muita atenção, mas que quando a gente vai ver ou vai fazer a auscultação ou vai depois fazer o raio-x e o TAC, eles têm mesmo Covid e já precisam de tratamento e precisam de ficar internados muitas vezes, portanto. E é assim uma espécie de feeling que a gente já tem ao fim de ter nos passarem muitos doentes para mal. Mas realmente, na maioria dos casos, portanto, conseguimos fazer portanto, a monitorização desses doentes quando os doentes precisam de internamento. Portanto, doentes que precisam de internamento ficam nesta área Covid até terem vaga em 2 tipos de enfermarias. Naquela altura, agora já fazemos o teste no nosso hospital e demora 6 horas a ter o resultado. No início da doença, tínhamos 12 a 24 horas de resposta, portanto, do Instituto Ricardo Jorge, que fazia para o país todo. Portanto, tínhamos que ter os doentes 12 a 24 horas sem saber se eram positivos ou não eram positivos. Nessa altura, o que é que fazíamos? Os doentes subiam para uma zona cinzenta, na enfermaria, havia uma zona onde ficavam aqueles que ainda não tinham teste, resultado de teste, e havia uma zona onde iam os que eram positivos, portanto já se sabia que eram positivos, transitavam depois dessa primeira zona para uma segunda. Tentámos nessa altura isolar o máximo possível, portanto para não termos grande contágio, e enquanto durou o confinamento, que entretanto foi declarado o confinamento em Portugal, e o confinamento do estado de emergência, o estado de emergência tirou-nos o direito de sair à rua, tirou-nos o direito fecharam tudo que não fosse restauração, que não fosse supermercado e farmácia, fecharam os restaurantes, os bares, os centros comerciais, tudo fechou em Portugal. Isso arrasou com a nossa economia, obviamente, não é? Portanto, teve muitas consequências, mas do ponto de vista da saúde, até não foi mal. Pronto, portanto, as coisas correram muito bem. Portanto, entretanto, nos doentes críticos, eu esqueci-me disso, contámos sempre com o apoio da UCI. A UCI também se dividiu em UCI Covid e UCI não Covid. A nossa UCI tem 17 camas, neste momento 6 são Covid e 11 são não Covid, mas transformáveis em Covid no caso das coisas piorarem. Com eles estabelecemos os protocolos de tratamento e muitas vezes quando o doente era positivo, e ainda não precisava de cuidados intensivos, foi com o apoio deles que iniciámos de imediato o tratamento. Como toda a gente, usámos hidroxicloroquina, usámos antirretrovirais, pronto, agora já mudou o protocolo, como vocês sabem, já não é assim, mas naquela altura, no início, toda a gente foi aprendendo muito com a experiência dos espanhóis e dos italianos, porque eram quem todos os dias dava notícias, dizia coisas diferentes sobre... Descobrimos que havia doentes, portanto, 2 fases na doença, não é? Portanto, a fase da replicação viral e a fase depois da resposta do hospedeiro exagerada, e que era isso que realmente levava muitas vezes, portanto, às formas mais críticas da doença, e acabámos por beneficiar da experiência deles, mas todos os dias havia alguma coisa de novo, portanto, toda a gente trabalhava um bocado no arame, foi uma altura em que fazer um protocolo, agora já é um bocadinho mais, pronto, temos alguns estudos melhores, mas na altura era um bocadinho em cima do arame, era aquilo que... E nos doentes mais leves,
fundamentalmente o tratamento que fazíamos era ir atrás deles, era ir atrás da disfunção que eles apresentassem e daquilo que eles precisavam. Esta UCI foi muito boa, portanto, realmente para o nosso funcionamento, ajudou-nos muito e pronto. Portanto, entretanto, tivemos também sempre uma equipa de enfermagem só para a área Covid, que tinha 6 a 7 enfermeiros, uns para os amarelos, outros para os verdes, toda a gente dividida. Toda a urgência ficou a cargo da medicina interna, portanto, não temos infecciologistas no meu hospital, e isto foi uma coisa que se passou mais ou menos a nível nacional. Praticamente todas as especialidades, à exceção da medicina interna e dos intensivistas, mais nenhuma especialidade. Bom, alguns pneumologistas em alguns hospitais colaboraram, alguns anestesistas também no Porto, mas pontualmente, a nível nacional, quem tratou estes doentes e trata é a medicina interna e a medicina intensiva. De resto, portanto, fomos, como eu vos disse, portanto, em termos de tratamento, indo um bocadinho atrás deles. Os doentes que não precisavam de internamento tinham regras, dávamos, portanto, contactávamos com esses trace Covid, portanto, punhamos o doente no trace Covid. No início, muitas vezes, portanto, no início, muitas vezes, o doente tinha que ir para casa ainda sem o resultado do teste, mas no dia seguinte, ou muitas vezes era o próprio doente, se piorava, que voltava à urgência, ou se ele era positivo, a gente contactava com ele, portanto, e via ou pedia para voltar, dependia, reavaliávamos os sintomas. O doente que era diagnosticado positivo era de imediato ativado, como eu vos disse, o centro de saúde e o médico da saúde pública, para rastrear os contactantes dele, portanto, a família, os colegas de trabalho. Tivemos aqui no nosso distrito 2 grandes surtos, um ligado a uma fábrica em Cruz, portanto, uma fábrica que tinha uma peça que foi arranjada por um mecânico que tinha vindo de Itália, portanto, e esse foi um dos nossos surtos. Outro foi relacionado com os trabalhadores do supermercado, de uma cadeia de frios, de desmanche de carnes, e que foram 2 surtos assim mais ou menos razoáveis, e nessa altura, portanto, tivemos mesmo que pedir ajuda para conseguir rastrear e ver essa gente toda. Quais foram as nossas principais dificuldades? Tivemos, como eu disse, 2 surtos ativos, tivemos falta de material, toda a gente sabe, tivemos falta de luvas, tivemos falta de não sei quem, mas realmente chegámos a usar luvas de supermercado, mas havia alguma, nunca houve falha total de material e nunca entramos desprotegidos para as zonas Covid. Isso foi uma coisa que foi constante, apesar de tudo e das nossas dificuldades, portanto a gente esteve sempre protegidos. Depois foi este facto, na urgência Covid, nos aparecerem muitos doentes não Covid, e o facto dos doentes estarem muito tempo à espera dos resultados do teste. A má experiência dos nossos vizinhos contribuiu, portanto, deu-nos tempo. Já vos falei, portanto, no Trace Covid e no SINAV, permitem dar aqueles números que todos os dias a DGS dá, portanto, a dizer quantos doentes temos, e isto foi espalhado a todo o país. O que se passou no meu hospital passou-se em todos os hospitais de norte a sul de Portugal. Portanto, todos tiveram que ter uma urgência Covid, uma urgência não Covid, equipas separadas, zona PEPI, zona não EPI, e mais tarde, atualmente, portanto, já são feitas os testes são feitos nos hospitais, nós aqui fazemos, e a nível dos outros hospitais também já fazem. Com o confinamento conseguimos a propagação lenta da doença, fomos considerados os melhores da Europa, tivemos louvores de toda a gente, e o estado de emergência, no entanto, tinha que ter um fim, e teve um fim no dia 4 de maio, mas desconfinámos ainda com 200 doentes infectados por dia, o que é muito. Na opinião dos especialistas, desconfinámos cedo demais, e isso agora paga-se caro, porque efetivamente, portanto, não só foi aberto o pequeno comércio, depois foram abertos mais as escolas, foram abertas as lojas com portas para a rua, finalmente a 18 foram abertos os espaços comerciais, mas o que é verdade é que falhámos redondamente no desconfinamento. E falhámos porque hoje, por exemplo, temos 400 novos casos e mais 2 mortes. E ontem tivemos 381 e 11 mortes. Portanto, isto dá um rácio muito elevado.
Ignorámos uma coisa importante, que são os portadores assintomáticos. Isto é a opinião do Filipe Frois, que é um dos nossos experts na matéria, que é um infecciologista, pneumologista, tem as duas especialidades e que tem sido o nosso homem da frente para muita coisa e que, se tem sido ouvido, se calhar não tínhamos chegado a este tipo de situação. Então, portanto, a gente tem 4 tipos de assintomáticos. Temos os que tiveram a doença e que ao fim de um mês ainda testam positivo porque têm os restos ainda do vírus, portanto, isso não transmitem a doença, mas continuam a dar positividade. Temos os parcos sintomas, que são aqueles que têm poucos sintomas e que, no fundo, passam muito bem despercebidos. Temos os pré-sintomáticos, que é antes da doença ser fluorescente como ela é, portanto, temos poucos sintomas, o doente queixa-se só de um cansaço, de uma astenia, portanto, não é fácil diagnosticá-lo. E depois temos os assintomáticos espalhados para a comunidade, que vão, efetivamente, completamente assintomáticos, mas que vão transmitir a doença. E a gente hoje sabe que transmitem. Está provado que transmitem a doença e esses são, talvez, portanto, os nossos mais perigosos. Neste momento, a região de Lisboa e Val do Tejo, à qual a gente pertence, mas não é aqui que está o problema, é mesmo em Lisboa, nos concelhos da Grande Lisboa, a doença está descontrolada. Portugal está na zona vermelha da Europa, portanto, o resto da Europa não quer voar para cá, portanto, vocês sabem que a Inglaterra não vem. Temos neste momento o pior rácio de infecciosidade só atrás da Suécia, que não fez confinamento nenhum, e Espanha ameaça neste momento fechar fronteiras. Ora bem, de acordo com o especialista deste Filipe Frois, que é das pessoas que mais acertadamente tem dedicado mais à doença, é o representante da Ordem dos Médicos e ele próprio é conselheiro da DGS, mas como eu digo muitas vezes não é ouvido. A partir de agora temos que ir à procura do vírus e não o vírus à nossa procura, ou seja, vamos ter que aumentar o número de testes e de pessoas testadas. Isto, aumentar o número de testes, porquê? Porque muitas vezes no início da doença o doente não testa positivo, mas tem um raio-x de tórax, ou se tem um TAC altamente sugestivo, efetivamente, portanto, nós temos que aguardar e fazer um segundo teste. Se o resto é altamente sugestivo, esperamos fazemos um segundo teste. E ir à procura dos contactos e rastrear mais, porque já atualmente, quando conseguimos começar a rastrear mais, temos muitos mais doentes infectados. Tivemos vários focos em lares, de idosos, que são espaços onde... Porque vocês sabem também, portanto, que há uma população que é muito mais suscetível à doença, ou seja, os idosos, os doentes com doenças crónicas, os portadores de doenças cardiovasculares, os que têm diabetes, os que têm hipertensão, os que têm doença renal crónica, todos esses são doentes muito graves. E, efetivamente, segundo um artigo publicado no Lancet, também o que a Suécia fez não será muito bom, porque, efetivamente, a tal imunidade de grupo não é possível de atingir. Portanto, eles fizeram um estudo com 35 mil doentes e só de 5% da população é que estava imune. Portanto, ou seja, temos que esperar uma nova onda, temos que nos preparar para ela, mas como diz o Freud, e eu concordo plenamente, a nossa função agora é ir à procura do vírus, não é esperar que ele venha à nossa procura, é começar a testar a população de uma maneira muito mais ativa, procurar, portanto, os lares, os doentes crónicos, os doentes idosos, e tivemos um problema, e temos, que é a população jovem. Atualmente as nossas enfermarias e as nossas unidades de cuidados intensivos, infelizmente, também têm muitos jovens, porque não sei aí em que é que falhámos, provavelmente falhámos na transmissão da mensagem de que a doença era uma doença grave e não era uma gripe, mas assim que se abriu o desconfinamento, quer dizer, foi como os pubs em Inglaterra, toda a gente começou a andar à vontade. Depois temos também o problema dos transportes públicos superlotados, onde o nosso presidente diz que as coisas não são bem assim, que não há transmissão, mas obviamente se vocês virem uma imagem do metro ou de um autocarro na Grande Lisboa, percebem que é impossível, não há distanciamento, não há os 2 metros de distanciamento aconselhados, muita gente não usa máscara, muita gente usa máscaras de pano, aquelas máscaras que, pronto, não são cirúrgicas nem nada disso e que não dão grande proteção.
E neste momento, portanto, para além destes grupos mais suscetíveis, temos os jovens que fizeram esse desconfinamento e que resolveram ir para a praia. Agora temos, por exemplo, uma série de holandeses que resolveram vir por Sevilha e que estão no Algarve e que depois de estarem completamente bêbados ninguém faz confinamento nenhum, nem ninguém pensa em nada. O dono do bar teve que chamar a polícia para conseguir pôr ordem na sala, porque eles realmente comportaram-se muito mal. E pronto, para além dos nossos, ainda temos agora o verão, e quando chegar ao inverno vai ser grave, porque também temos influenza, também temos a descompensação própria das doenças crónicas, portanto, dos bronquíticos e tudo mais. E é o que eu digo, a nossa única solução será mesmo ir à procura do vírus, portanto, ir à procura dos doentes infectados e tratá-los rapidamente, porque o Sistema Nacional de Saúde e as pessoas compõem, foi sobretudo um trabalho. Houve gente que não foi, eu por exemplo, os meus pais são idosos, eu estive numa vivenda perto da minha casa durante 2 meses, os 2 primeiros meses da doença, e só voltei a casa quando quando com o confinamento tínhamos bons números. E mesmo assim, tanto qualquer um de nós, e isto já foi uma pergunta colocada aqui, eu respondo já, qualquer um de nós, quando sai do covidário, desinfeta-se completamente, portanto toma banho, veste outra roupa, tira tudo, toma quase banho em álcool ou álcool gel e quando voltamos para casa tentamos isolar-nos e voltamos a tomar banho, portanto, e quando voltamos ao convívio com os nossos familiares, tentamos sempre manter alguma distância para que não haja contágio, porque o contágio é efetivamente, todos nós provavelmente já seremos portadores assintomáticos, ninguém sabe, porque ninguém consegue dizer, não conseguimos ter testes capazes para dizerem, portanto, como é que é a nossa realidade, mas acho que provavelmente entre o pessoal da saúde haverá muita gente que seja portador assintomático. Os sintomáticos, efetivamente, são todos testados, tenham lá o que tiverem, são testados, mas há de haver muita gente que é portador assintomático entre nós e temos que ter cuidados com os nossos familiares. E pronto, eu acho que vocês sabem que temos uma série Temos neste momento 45.679 casos confirmados, temos mais 402 hoje, temos um total de casos ativos de 13.683, recuperados 30.000, total de óbitos 1.646, casos suspeitos 401.000, e na região de Lisboa e Vale do Tejo temos 21.000 destes casos, e mais 342 ontem, mais 342 hoje, corresponde a 85% do total. Ou seja, neste momento o grande descontrole é mesmo nesta zona. Em Santarém tivemos até agora 216 casos confirmados, 23 casos ativos, 182 recuperados, 11 óbitos, o que não é muito para os 200.000 que a gente trata, e 28 pessoas atualmente em vigilância ativa. A saúde dos profissionais a saúde dos profissionais é uma coisa que foi, de alguma maneira, mais precavida na nossa interajuda do que pela tutela. Aliás, vocês sabem que a gente ajuda sempre mais uns aos outros com a nossa experiência do que com a tutela. Como eu digo, a gente tem grupos de WhatsApp, tem grupos de apoio mas em termos de saúde mental ninguém se preocupa muito connosco. Tivemos que ser nós a tentar organizar-nos e a resistir para passar esta onda. Esta nossa inicial vitória não é de maneira nenhuma do Sistema Nacional de Saúde, é do pessoal do Sistema Nacional de Saúde. E eu temo, como toda a gente em Portugal, que com uma segunda vaga a gente esteja todos cansados e já seja mais difícil ter a garra e ficar 3 meses. Houve gente no São João que teve 3 meses sem ter uma folga. O diretor dos cuidados intensivos do São João teve 3 meses sem sequer sair de lá. E isso Doutora é muito Teresa, mau. Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Tanto nessa explanação da doutora Teresa como a da doutora Ró, os técnicos que trabalhavam no Covidário iam para casa. Nós aqui em Angola trabalhamos 7 dias no Covidário, depois passa mais 7 dias, acho que no hotel, só depois é que vai para casa. Vocês têm alguma experiência dessa em Portugal ou em algum país da Europa? Não. Não. A gente não faz isso em nenhum país da Europa que eu tenha conhecimento, nem em Espanha, nem em Itália, onde as coisas foram muito graves.
A única coisa que aconteceu foi nas unidades de cuidados intensivos, como as pessoas eram poucas, então foi-lhes oferecido muitas vezes, como não moravam perto do hospital, ficar em hotéis, mas toda a gente saía dos covidários, é o que eu te digo, fazia realmente, portanto, a desinfecção o melhor possível e ia para casa. Ou seja, não há nenhuma... Ia para casa, muitos profissionais de saúde separaram-se no início das famílias com medo porque temos muitos idosos e temos crianças e tudo mais, mas agora nesta fase, portanto, em que já, pronto, em que no pós-confinamento, portanto, já muita gente voltou para casa e realmente, porque isto é assim, a nossa noção, Brava, é que a gente não vai ter Covid para mais 6 meses. Vamos ter Covid para uns anos, porque, olha, a primeira fase, como tu sabes, portanto, temos 2 vacinas em fase já de experimentação humana, em fase 1, e as 2 deram bons resultados, mas é assim, portanto, a vacina, quando muito, demora cerca de um ano a estar pronta, porque tem que passar por todas as fases e só temos vacina daqui a um ano. Quando chegar a vacina, os americanos já compraram a produção toda da Pfizer, da Astra. Eles reservaram 100 milhões. Já gastaram, já pagaram tudo. Depois deles, nós somos dos países mais pobres neste momento da Europa. Somos iguais à Grécia, somos os PIGs, somos iguais a... Portanto, vamos ter a vacina tardiamente. Em Portugal, a vacina se calhar chega mais rápido a Angola do que chega aqui. Vamos ver, mas há de ser mais ou menos pelo mesmo tempo. E aquilo que eu acho é que, como vamos ter Covid para muito tempo, tivemos que nos adaptar todos a viver com ele. Portanto, isso é uma coisa que ainda não conseguimos passar à população toda, porque, como te digo, portanto, ainda há muita gente, sobretudo jovens, que não acata portanto, estas regras básicas do distanciamento, do ir ao supermercado só para o que é essencial, do proteger os idosos em casa. Há muita gente que ainda não entendeu muito bem isto, mas quando tem um caso na família, olha, por exemplo, o primeiro-ministro inglês, assim que teve Covid, mudou tudo em Inglaterra. Aquilo não era para não fazer confinamento, era uma gripe, não tinha importância nenhuma, e de repente ele tem Covid, quase morreu, e vem dizer que o enfermeiro português é muito bom, porque o tratou, e faz ali um show-off, mas deu ordens para haver confinamento, quer dizer, e para haver medidas de reforço do Sistema Nacional de Saúde deles. Portanto, efetivamente... Agora, essa história de as pessoas saírem 7 dias, de irem para o hotel e ficarem, não. A gente não tem a obrigatoriedade de fazer nada disso. Neste momento, aquilo que acontece, portanto, é que todas as pessoas que voam de Portugal para o resto da Europa, praticamente para toda a Europa, têm que ficar de quarentena, porque Portugal, como eu te digo, está na zona vermelha da Europa. Somos, neste momento, a seguir à Suécia, os que temos maior infecciosidade. Portanto, é natural que os outros queiram defender. Portanto, eu até compreendo, tudo bem. Mas, realmente, essa medida entre nós de fazer isso, eu também penso que isso não deve ter grandes benefícios, porque isso é que vai alterar mais a nossa saúde mental. Portanto, se tu não tiveres contacto com a tua família, se não conseguires desligar-te do hospital, tu tens que ter uma vida familiar, tu sabes que vais ter que viver com o Covid 2, 3 anos, tens que manter uma vida familiar e uma sanidade mental que te permita tratar os doentes, tens que ter o teu tempo de casa, o teu tempo de saída, o teu tempo de ir ao restaurante com todas aquelas regras. Agora, por exemplo, para ir à polícia, tu ficas numa fila à porta da polícia, vem alguém perguntar-te o que é que queres e depois, portanto, é que entras quando a pessoa que te vai atender vai estar disponível. Por exemplo, para ires à loja de cidadão, também ficas à porta, esperas que a pessoa realmente possa ter disponibilidade para ir atender-te. Portanto, em todas essas instituições públicas houve necessidade, portanto, de fazer esse tipo de situação. O burnout, eu penso que a gente conseguiu combater um pouco, não fazendo isso que vocês estão a dizer, ou seja, não separando totalmente as pessoas da família. A gente tem que ter o nosso espaço de relaxo mental, ou seja, a nossa família, no fundo, e todos vocês sabem, é aquilo que nos... é a nossa base. Se a gente não conseguir sair do hospital e ter um espaço nosso, seja só nosso como pessoas, seja nosso com a nossa família, seja nosso de lazer, e aqui o lazer fica, pronto, podemos ir para a praia, mas temos que manter o distanciamento dos 2 metros que nos têm dito, pronto, mas realmente é preciso um espaço nosso. Se a gente não tiver um espaço
Se estivermos entre o hotel fechados e o hospital fechado, eu penso que é muito mais fácil perder a sanidade mental. Tem acontecido conosco, né? Eu acredito, porque isso é uma medida altamente errada, Bravo. Eu considero, e aqui na Europa, que tanto serve de exemplo para tanta coisa, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Mostrar algumas coisas que está a se tomar aqui. A gente procura aí na literatura, está difícil encontrar alguns padrões adotados. Não. E outra coisa, doutora, os assintomáticos, nós aqui, os assintomáticos, eles vão para uma instituição hospitalar e é dado uma medicação, cloroquina, um kit, e qual é a vossa experiência? A gente já não usa cloroquina. Já, nos nossos protocolos já tirámos a cloroquina agora. Tirámos a semana passada, fizemos revisão de protocolo. Usamos o Remdesivir, já. Os assintomáticos? Não, nos assintomáticos não. Nos assintomáticos não usamos. Nos assintomáticos deixamos habitualmente ver se a doença evolui. E o que procuramos é os contactantes. Não tratamos. Se o doente não tiver sintomas, a gente não trata. Porque a gente, como te disse, tem 4 tipos de assintomáticos e tu não sabes a que grupo é que ele pertence, não consegues descobrir. Tens que ver se ele é um pré-sintomático, se ele é um doente que já teve contacto e só tem restos virais. Tens que ver para a evolução da doença, tens que o seguir. A gente segue-os, eles ficam com a saúde pública e com os médicos de família deles muitas vezes. Não é o hospital que tem essa função. Essa já é porque aqui houve também uma boa colaboração, portanto, da medicina geral e familiar. Portanto, eles também se mobilizaram e também conseguiram organizar-se para as coisas funcionarem. Mas eu penso que realmente, portanto, nos assintomáticos, aquilo que a gente tem que esperar é para ver, e sobretudo os contactantes deles, ver o que é que têm, se algum é sintomático, a gente só trata assintomáticos. Aqui há umas perguntas interessantes do Dr. Irema, que pergunta qual é o rácio médio de médicos e enfermeiros por paciente. Então, é assim, no início, é como eu digo, a gente tem muitos doentes que aparentemente, portanto, não serão Covid, ou não são Covid e que vão para o Covidário, portanto, por causa da febre ou dos sinais respiratórios dos idosos e tudo mais. Mas eu não sei bem dizer-te o rácio, eu sei que somos normalmente 4 e na urgência total atendemos à volta de 200 doentes por dia, portanto, devemos ver aí uns 40, 50 no mínimo agora no Covidário por 12 horas, cada 12 horas. Ok. Pós-sintomáticos. No princípio, falava-se muito na intubação invasiva, depois viu que houve um viés aí dos chineses, que agora prefere a PNI. Qual tem sido a vossa experiência? A nossa experiência é assim, a gente não entuba precocemente, nem ventila precocemente. Usamos o VNI, mas o VNI com as máscaras adequadas, que são aquelas que não permitem fuga nenhuma, porque de início não podíamos usar, enquanto não tivermos essas máscaras faciais totais, que permitem, portanto, que não há fugas de ar, não, é uma máscara adequada para não haver escape, para não haver aerossol. Se tu não tens aerossol, não tens partículas no ar, não contagias os profissionais de saúde que estão lá, porque tu não podes deixarmos de fazer aerossóis aos nossos doentes. Aquilo que fazemos agora, portanto, se tivermos que fazer precocemente, é VNI, mas VNI com máscara facial total. Não há fugas posterior, portanto, não há fugas, partículas no ar não ficam, porque a gente já sabe também que as partículas no ar transmitem a doença. E, portanto, não fazemos isso. O tratamento que usávamos, estava alguém a perguntar, portanto, foi o do protocolo, é o protocolo que nos estabeleceram, que foi estabelecido, portanto, depende da fase em que o doente é apanhado, obviamente, não é? Portanto, mas se for na fase viral, é o Remdesivir agora, portanto, como antirretroviral, e depois normalmente usamos ceftriaxone e claritromicina ou azitromicina para tratamento da pneumonia, ou melhor, da complicação bacteriana da pneumonia viral, porque eles sobreinfetam, não é? E tratamos, portanto, com broncodilatadores, fazemos corticoide, isso é uma coisa que tem sido muito discutida. Em Portugal sempre se fez corticoide, a gente faz aos nossos doentes, e depois vamos atrás daquilo que é preciso. Temos insuficiência renal, fazemos diálise, pronto. Anticoagulantes, sim, também fazemos. No princípio usaram cloroquina? Usámos, sim. No princípio usámos cloroquina. Quando compara o uso da cloroquina e o uso do Remdesivir, em termos de resposta de melhora, porque toda uma controvérsia quanto aos efeitos de um e do outro, como avalia a recuperação, o impacto de cada uma medicação na recuperação dos pacientes, ou aí também mais o efeito placebo que ainda desconhecemos?
Olha, eu acho que não há nenhum estudo sobre isso. Sabes que quando se começou a provar que provavelmente a hidroxicloroquina tinha muitos efeitos secundários, deixámos de usar por uma questão de risco-benefício, porque a gente não tem um tratamento para o Covid. Portanto, não há um tratamento. Tu não tens um medicamento que chegue lá e seja adequado para aquele vírus. Não tens. Quando descobrires isso, ou quando descobrires a vacina, estamos todos protegidos e a coisa acaba. Mas até lá, aquilo que tu tens que fazer é ir por... E essa fase da hidroxicloroquina foi muito uma tentativa tentativas de erros, portanto, tentativas e erros. A gente não sabia o que era mais adequado, portanto, mas a hidroxicloroquina deixámos de usar quando houve estudos suficientemente fortes a dizer que realmente, portanto, ela tinha mais efeitos deletérios do que benéficos. E então parámos de usar. Portanto, para a semana passada, ou há 2 semanas, foi consensual e não usamos mais. Não usamos os dois, não usamos antirretrovirais e remdesivir, usamos um ou outro, mas habitualmente agora, onde há remdesivir, usamos remdesivir. Não há em todos os sítios ainda, portanto há hospitais que poderão não ter pontualmente, mas nós temos e como temos usamos 200 miligramas, portanto, dose inicial e depois 100 durante 6 dias, acho eu. Não sei o protocolo de cor, vocês sabem, isto não é, mas é mais ou menos assim. Ok. Doutora, no princípio falou um bocado da radiologia. Quando começou-se a fazer o diagnóstico radiológico, a Sociedade Americana de Radiologia ele quase pôs uma trave aí. Vamos usar radiologia para rastreio dos pacientes com suspeita de Covid. Como tem sido a vossa experiência? Ataque, o raio-x, o POCUS, no apoio ao diagnóstico daqueles pacientes, caso suspeito? Apoia muito, apoia tanto, Bravo, que é o nosso critério, é muitas vezes, temos tanto em conta a radiologia, que os nossos raios-x de tórax já são relatados pelos radiologistas, porque efetivamente, portanto, depois para fazer TAC, o TAC muitas vezes tem aquele padrão em vidro despolido, mas pode não ter, porque como tu sabes também há 2 tipos de lesões, portanto, e há diferentes imagens radiológicas, mas o nosso critério tem sido valorizar muito o que nos dizem os radiologistas, porque efetivamente, realmente, muitas vezes nos primeiros tempos o doente até nem testa positivo e passado um dia ou 2 está positivo. É mais para a clínica, ele deve ter, a gente normalmente pede sempre a procalcitonina e a PCR e há uma decalagem entre as duas. Pedes, vês que tem linfopénia, portanto tem várias coisas a favor e ainda tem a radiologia, então aí até muitas vezes tratamos e começamos os antibióticos e tudo mais, portanto sem sequer ter ainda confirmação, mas isso é um doente que fica internado e que faz um segundo teste, porque a clínica é muito sugestiva. Uma das preocupações era, eu tive a acompanhar uma médica que trabalhou lá no Hospital de Itália, no webinar, ela dizia que um dos maiores erros lá na Itália foi não terem estabelecido fluxo. E essa falta de fluxo, de onde passa o paciente, onde entra, onde sai, acabou contaminando quase tudo. E sabemos que os serviços de TAC, principalmente aqui no nosso meio, não é muito disponível, às vezes é só um lugar. Como é que você estabelece esse fluxo? Vai fazer uma TAC, onde ele passa, assim, numa sala comum? O nosso fluxo está muito bem estabelecido, ou seja, o doente que vai fazer temos 2 TACs no meu hospital. Normalmente um TAC é para os Covid, outro é para os não Covid, mas se houver necessidade se houver um dos TACs avariados, o circuito, portanto, por onde passa o doente é todo é isolado, ou seja, não deixam passar ninguém entra, ninguém sai, os seguranças fazem um corredor de segurança para o doente passar, mas depois, portanto, efetivamente também não é esterilizado, não é? A gente não vai esterilizar todo aquele corredor por onde o doente passa, mas eu acho que assim não tivemos muita contaminação, porque tivemos muito cuidado com o TAC estar 3 horas, portanto, sem outro doente, ser tudo desinfetado, e por aí não tivemos muito problema. Não tivemos, efetivamente, é verdade, portanto, que não há um protocolo uniforme em Portugal, não há se calhar não é cada hospital, mas cada zona faz ainda aquilo que acha melhor. É uma das perguntas que eu vi aqui no ecrã. É verdade, não há uma unanimidade, portanto, de critérios. E em relação ao não tratamento dos assintomáticos, isso também não é consensual,
porque há zonas, eu estou-vos a falar da minha experiência e daquilo que se faz no meu hospital. Há Sim. zonas onde os assintomáticos são tratados e também depende do assintomático. Imagina que há alguém que vive numa casa, aqui agora de repente fomos invadidos por paquistaneses, temos um monte de paquistaneses em Portugal. E outro dia, portanto, tínhamos uma família quase inteira, viviam 30 pessoas numa casa e desses 30, metade eram positivos para o Covid. A outra metade também foi rastreada e muitos dos que eram assintomáticos também foram tratados. Portanto, depende do assintomático e do próprio contexto dele, não é? Portanto, agora imagina um assintomático que está assintomático, que já foi tratado e que está assintomático durante um mês porque só tem restos virais e vai dar positivo durante um mês. Há muitos médicos nessas circunstâncias, dos que eu conheço alguns, ao fim de 9 testes é que foram negativos e o teste era repetido semanalmente. É assim, tudo aquilo tem que ser restos virais. A gente tem que contextualizar, no fundo, o doente. Portanto, e essa é a nossa maneira, porque nem todos os assintomáticos serão não tratados, nem todos são para tratar. Tem que ver qual é o tipo de assintomático, o contexto em que está e como é que... Eu concordo com a doutora. Eu acho que tratar sintomático é meio estranho. Você não tem uma droga que é comprovada eficaz. Vai tratar o quê? É no estranho. fundo ir atrás do que eles apresentarem, bravo. É ir atrás do doente, é ir se ele tiver alguma disfunção, se ele tiver febre, pronto, portanto... Sintomático, como uma gripe. É uma gripe, no fundo, alguns doentes passam por isto como sendo uma gripe. Outros não, outros ficam tão doentes que morrem, não é? Mesmo com pronação, mesmo com ventilação, mesmo com tudo, há alguns que a gente não consegue. Aqui tivemos 11 só, graças a Deus, mas a nível nacional as coisas são piores. A doutora Carmen pergunta aqui como é que foi a gestão dos ventiladores, porque no princípio houve uma febre de ventiladores. Sim. Nós cá em Angola compramos 700 ventiladores, que nós só estamos meu Deus! Olha, aqui, como eu te digo, só temos para 200 mil habitantes, temos 17, 6 com mais 11 são 17. Temos 17 ventiladores e não foram todos precisos. Nunca tivemos uma situação em que temos 6 exclusivamente guardados para doentes Covid, mas temos a hipótese de os outros serem transformados se forem precisos, serem usados para os doentes Covid. Mas nunca tivemos, neste período todo, nunca foram usados os 18 ou 17 ventiladores que a gente dispõe para esta população. E nunca houve falta de ventiladores em Portugal. Portanto, se comprámos uns à China que desapareceram, mas isso é outra história. Mas pronto, porque os chineses devem nos ter vendido a quem pagou mais aí por meio, que é o costume, não é? Fizeram bem, o dinheiro, não é? Eles fazem aqueles vieses à chinês, portanto a gente não sabe o que é que lhes aconteceu. Mas não tivemos falta de ventiladores em Portugal. Não é? O que você acha? Poderia ser um investimento mais em VNI do que em ventiladores? Eu penso que sim. E o investimento tem que ser mais no testar os doentes. Portanto, nas zonas onde vocês acham que houve casos e há doentes e há mais... Vocês têm alguns problemas, não é? De gestão, mas se alguém numa família tem, então a gente tem que procurar os contactantes, o empregado, não esquecer que vai lá o turista, que vai não sei quem, portanto, toda a gente que contacta com eles, portanto, tem que ser testado. A nossa postura a partir de agora é testar e testar e testar para tentarmos melhorar e sair desta zona vermelha em que a gente está. Porque só com muito teste é que a gente vai conseguir descobrir, ir atrás do vírus, como diz o Freud, e não ser o vírus que vem ter connosco. A gente é que tem que ir procurar. Tem que porque antecipar-nos ao que vem aí, porque senão não conseguimos. O Sistema Nacional de Saúde não vai aguentar. Não aguentamos uma segunda vaga, não aguentamos porque o pessoal vai entrar em exaustão, porque continuamos a ser os mesmos que éramos e, portanto, já passámos todos por muito. Passámos por muito tempo de trabalho sem descanso, passámos por muito stress em cima no início, portanto todos tínhamos um medo danado, é verdade. Pronto, e fomos gerindo aquele medo entre uns e outros, olha, não vai acontecer nada, a gente vai todos bem protegidos, temos EPIs, isto vamos, pronto, mas houve alguns colegas nossos que adoeceram, poucos em contacto com os doentes. Houve uma sobrecarga grande, sim, do Sistema Nacional de Saúde, muita sobrecarga para toda a gente, mas os profissionais de saúde eu acho que não mereciam que viesse para cá a taça de futebol ou lá aquela coisa do futebol, merecíamos que realmente fôssemos reconhecidos como profissão de risco
e que encurtassem o nosso tempo até à reforma e fizessem outras coisas, mas merecíamos realmente algum reconhecimento. E, pelo menos por parte da sociedade civil, tivemos bastante ajuda, também nos ajudaram imenso, como a doutora Ró dizia, para nós também fizeram as viseiras, vocês não lhe chamam viseiras, porque os brasileiros chamam de outra coisa, as proteções, portanto, que são em acrílico e que nos permitem cobrir a face. Já virou um muitas negócio, empresas, isso, face shield, como vocês dizem. Até na Zunga tem viseira hoje. Mas pronto, aqui chamam-se viseiras, que é o nome mais vulgar e é o nome português que a gente tem. Mas muitas empresas fizeram isso, muitas empresas nos deram até ventiladores, e pronto, portanto, mas aqui também, assim, o reconhecimento também é um bocadinho difícil, porque estamos numa situação económica difícil, todos, não é? Fechámos tudo o que era indústria, fechámos tudo, confinámos, agora temos que recuperar. E a gente também, eu acho que o nosso reconhecimento, como dizia o diretor dos cuidados intensivos, ele precisa de um vestiário para o serviço dele. O reconhecimento para ele era darem-lhe um vestiário. Pronto. Não é uma questão só de dinheiro, o dinheiro não é tudo e toda a gente sabe isso. Como dizia a filha do banqueiro, que foi o segundo a morrer aqui em Portugal, o meu pai, com tanto dinheiro, morreu com falta de ar, que é uma coisa que é de graça. E é verdade, o dinheiro não é tudo. Não é o dinheiro que nos moveu, foi mesmo um espírito de missão. Isto não é bom dizer, porque o espírito de missão, tanto é bom para os médicos, mas tem que ter conta, peso e medida, mas eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Todos demos o nosso melhor e todos fizemos o melhor que podíamos. Okay. Há uma tendência aqui, doutora, nós estamos numa fase ainda bem mais inicial. Quando tinha poucos casos, decretamos estado de emergência. Talvez esse período, deva acontecer em Portugal. Decretamos o estado de emergência numa fase muito precoce. Exato. E agora estamos em fase de calamidade. Nós estamos aí pelo mesmo caminho de Portugal. Estou a começar a desconfinar, não é? Estamos a começar a desconfinar e está a acontecer exatamente como... O mesmo que em Portugal. Mesmo filme, mesma fotografia. É uma fotografia. Até porque os genes são os mesmos bravos. Os genes são muito daqui. E agora estamos a testagem em massa. A testagem em massa faz-se com teste rápido. E qual é a tua experiência em relação ao teste rápido? A sensibilidade? A gente não tem muito boa experiência com o teste rápido, nem usamos muito. O teste rápido dá-nos uma falsa sensação de segurança e a gente não usa. Sabes quem usa o teste rápido? São os leigos que querem saber se tiveram contacto. A nível hospitalar e a nível do Sistema Nacional de Saúde, não usamos o teste rápido, usamos mesmo a PCR para o SARS-CoV e é aquilo que se faz. E não usamos. Quem usa é, por exemplo, sei lá, outro dia ligou-me um engenheiro que disse: eu fiz um teste e já sei que tive contacto. Pronto, porque foi fazer um teste e deu positivo, mas nem sabe se é o IgG, se é o IgM, não sabe nada. Pronto, deu positivo, sabe lá o que é que deu positivo. Agora tem que fazer a PCR para saber, não é? Se realmente o que é que se passa. Mas realmente a gente não usa. Não usa. Não usa. Teste rápido, não. Ok. Mas usamos... Até porque não é assim tão caro fazer a PCR, penso eu, porque se conseguimos instalar a tecnologia aqui no hospital, é porque não é uma coisa assim tão difícil nem tão cara. Foram para todos os hospitais distritais e para todos os hospitais terciários. Ok. Há uma tendência aqui com essa coisa do Covid, algumas clínicas, que a doutora Teresa trabalhou aqui, sabe muito bem. Eu sei. Grandes clínicas, que todo paciente que vai internar, que vai fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento qualquer intra-hospitalar, estão a fazer o teste. O que acha disso? Como tem sido aí? Aqui tem sido igual. Toda a gente que vai fazer qualquer procedimento invasivo, uma colonoscopia, uma endoscopia, qualquer tipo de procedimento, é feito uma pequena cirurgia, é feito o teste. E até mesmo as cirurgias, imagina um doente com uma colcistite. Só se o doente tiver uma colcistite aguda que perfurou ou uma emergência, é que eles não esperam as 6 horas para ter o teste. Porque senão é muito diferente operar um doente, tanto com suspeita de Covid ou não confirmado como não Covid, de operar um doente Covid.
até para o próprio bloco, porque inutiliza o bloco por muito tempo. Portanto, normalmente aquilo que se faz é esperar as 6 horas, a não ser que seja tipo life-saving. Aí sim, uma gravidez ectópica não pode esperar para o teste de Covid, por exemplo, não é? Mas há outras situações em que se protela um bocadinho para apendicite, colcistite, esse tipo de cirurgias que, eventualmente, não tendo complicações de imediato, dá para esperar as 6 horas, esperam as 6 horas e depois é que são operados. E muitos até são positivos. Ok. Mas mesmo para as coisas mais vulgares, para as colonoscopias e endoscopias que são a tua área, a gente faz. Ou para fazer uma broncofibroscopia também tem que fazer teste. Porquê? Porque depois o perigo de tu ires usar o aparelho noutro doente é muito grande. Portanto, ou seja, se esses doentes não lhes é negado nenhum tipo, aos doentes com Covid, não lhes é negado nenhum tipo de teste. Mas normalmente eles fazem o quê? Por exemplo, imagina que o doente tem necessidade de fazer uma broncofibroscopia. Sim, senhor, ele irá fazer, mas faz no fim de todos, porque a seguir o aparelho fica a desinfetar para o dia seguinte. Pronto, é como se fosse um doente HIV, no fundo. Aqui faz-se o mesmo procedimento, também se espera para o fim, é o último a fazer e o aparelho fica a desinfetar. Okay, doutor. O doutor Silva pergunta aqui, os profissionais de saúde assintomáticos têm tido algum tratamento especial? Em que momento voltam ao trabalho? Voltam quando têm o teste negativo. Só voltam com teste negativo. Eu que eu te disse, tivemos um médico que teve 9 semanas e que já não tinha nenhum tipo de sintomatologia e todos achámos que eram restos virais e que ele não tinha sintomatologia, mas enquanto o teste não é negativo, ninguém volta a trabalhar. Só com o teste negativo. Ok. E se por acaso tiver um paciente dentro de uma enfermaria que por algum motivo passou não Covid, pronto, agora já testam, né? Mas antes, esse paciente, tínhamos os casos de sintomas atípicos. Ele interna com um atípico, depois a gente descobre que ele é Covid. Qual é o vosso tratamento Isso no visual? princípio aconteceu-nos muito. Era o caos, porque aí tu tens que isolar, tens que testar a enfermaria quase inteira, tens que testar os profissionais que tiveram contacto com ele. Muitas vezes tínhamos que pôr de quarentena, portanto, essas pessoas à espera do resultado do teste, quando tínhamos que ficar as 12 ou 24 horas à espera do resultado. Mas um doente que positivava na enfermaria agora é menos frequente, porque a gente agora, como são 6 horas, os doentes, portanto, normalmente, se sobem para essa zona cinzenta, como eu te disse, temos as enfermarias chamadas cinzentas dos que ainda não têm teste, já é mais raro, ou seja, normalmente eles já esperam até cá embaixo, portanto, no covidário, muitas vezes até esperam em maca ou por essas 6 horas. Pronto, mas realmente no início foi complicado. Muitas vezes era uma enfermaria inteira a ser testada, eram os profissionais dessa enfermaria, eram os contactantes desses profissionais. Bom, agora temos mais segurança. Eu acho que vocês têm que lutar por ter testes mais rapidamente, ou seja, eu não percebo nada, como tu sabes, de patologia, nem de patologia clínica, não é? Mas o que é verdade é que não deve ser assim uma tecnologia tão complicada, porque conseguiu-se montar em todos os hospitais distritais deste país. Portanto, sei lá, se fores ao Hospital de Peniche, que é um hospital de quarta geração, não tens. Mas se fores a Caldas, que é 10 minutos, já há. Portanto, é assim, em todos os hospitais distritais, portanto, se consegue fazer. A tecnologia não deve ser assim tão complicada. E já que gastaram tanto dinheiro em ventiladores, vocês têm que lutar para ter o teste o mais rápido possível. A PCR, eu acho que não devem cair na tentação de começar a testar com testes rápidos. O teste rápido, isto não é malária. Infelizmente isto não é malária. A malária mata mais, se calhar, ainda que o Covid, mas não é malária. A gente não pode confiar no teste rápido, porque não dá. Tem que ser mesmo pela PCR do vírus. Há muitos falsos positivos, sim. E muitos falsos negativos também, mas há mais falsos positivos que falsos negativos, porque aquilo dá reações cruzadas com imensos vírus. O corona é uma família grande, não é? Ok. Doutora, Angola olha muito para Portugal, É e verdade. nós, assim,
copiamos muita coisa, né? E Muito Brasil também, muito Brasil, bravo. Muito Brasil. O povo copia o Brasil, mas o governo é Portugal, então o Brasil fica... A a política... Queremos aprender com os erros de Portugal, embora são populações completamente diferentes do ponto de vista de social. O nosso grande erro foi o desconfinamento, bravo. O nosso desconfinamento foi feito cedo demais. E se calhar é o que vocês estão a fazer também. Porque desconfinar quando há 200 novos casos por dia é muito cedo. A gente não pode desconfinar tão cedo. Tens que ter uma taxa mais baixa de infecciosidade para desconfinar. E depois, quando desconfinas, portanto, toda a gente tem que saber, mais ou menos, tem que estar alertada. As pessoas podem não cumprir, mas vocês têm é obrigação dos governantes e de quem vos governa alertar a população ao máximo para todas as complicações que podem advir da infecção por este vírus. Portanto, tem que se dizer, e sobretudo à população jovem, que agora é a nossa maior preocupação, é que temos muitos jovens. Mas... Doutor, quanto à reinfecção, né, nós sabemos que, pronto, não sei qual é a experiência aí em Portugal, reinfecção, naqueles casos já foram curados, nós não tivemos ainda muita reinfecção. Quem tem reinfecção a sério são os chineses. Na Europa ainda não há muita reinfecção. Ou pelo menos ainda não há grandes dados sobre a reinfecção. A reinfecção. Estamos numa fase, se calhar, imagina, os chineses sabiam que tinham a doença em setembro do ano passado, não é? Avisaram a OMS em dezembro. Eles têm muito mais taxa de reinfecção porque já têm doença há mais tempo. Todos nós temos há menos tempo. O nosso tempo para a reinfecção é curto, porque a gente ainda está agora na primeira onda. Não tem a ver muito com a perca da imunidade, né? A imunidade não é curta. Com a imunidade alterada no sentido mais básico, a imunidade é alterada para nos fazer sobreviver, não é? Mas é de tal maneira alterada que é ela própria que mata, no caso do Covid. Portanto, ela ajuda também a que os casos graves aconteçam. É a nossa imunidade que vai ser responsável por isso. Okay. O problema é saber como é que conseguimos ter alguma imunidade que nos proteja. E isso ainda não se conseguiu chegar a um equilíbrio. Ok. Porque muitas vezes não sei, quando a gente faz uma vacina ou tem uma imunização natural, há uma titulação dos anticorpos. Será que esse período em que os anticorpos estão com uma titulação alta garante uma imunidade, depois começa a baixar? O problema é que a gente não tem muitos anticorpos. Estes doentes não têm muitos anticorpos, porque se eles tivessem muitos anticorpos, conseguia-se uma vacina com o soro deles, não era? Era fácil. Aquilo que acontece é que não há grande resposta imune adequada. A resposta imune é exagerada, mas não faz anticorpos bons. Estás a perceber? É como se é uma reação completamente baralhada. As citoquinas, tudo entra em desastre, é uma catástrofe do ponto de vista da coagulação, mas não faz anticorpos dos bons, não faz células T contra o vírus. Porque se isso acontecesse, era fácil fazer a vacina, até através do soro, uma coisa tão básica quanto o soro de um infectado, não era? Mas não dá, porque a resposta, o que se tem não são anticorpos bons, são uma resposta imunitária toda distorcida, entendes? E essa é uma das complicações da doença, porque depois outra coisa que nos preocupa e que os chineses também começam a ter e que a gente também já, de alguma maneira, isso aí já vimos, são as sequelas para estes doentes, sequelas pulmonares. E também já há estudos que dizem que mesmo os assintomáticos podem ter doença neurológica. E se isso for verdade, então aí vamos ter que tratar os assintomáticos todos para evitar que eles tenham essas lesões. O estudo é curto, ainda não é certo que assim seja, mas as sequelas, é verdade. Portanto, já temos doentes com sequelas neurológicas, com fibrose pulmonar, com lesões residuais, portanto, e que vão ser bronquíticos crónicos, e que não eram, né? E que vão ficar com doença para o resto da vida. Em relação, portanto, às lesões dos assintomáticos, a gente ainda não sabe muito bem, é como te digo, como é um grande saco ainda não sabemos como é que eles se vão comportar, mas que haverá alguns, mesmo assintomáticos, têm doença até neurológica, começam a aparecer alguns estudos, sobretudo dos italianos e dos espanhóis, que foi quem
quem tiveram ainda tem mais focos. Os italianos agora não, já estão mais ou menos controlados. Mas os espanhóis não estão ainda com a doença também controlada, nem perto disso. Teve alguma experiência aí de um hospital que foi fechado por causa de coronavírus intra-hospitalar? A clínica foi fechada, né? E há tempos ouvi na Inglaterra que também o hospital teve uma infecção, mas eles não fecharam o hospital. Você acha que essa medida tem algum benefício ou se justifica em quantos casos de contaminação? Desculpa, Bravo, perdi-me. Né? Nós aqui, a nossa clínica, a Multiperfil, foi fechada. Por Foi? causa de... Foi fechada porque Pois eu sei. 3 ou 4 casos. Tem alguma Não, experiência de algum hospital no mundo, nessa não, galáxia? aqui não houve hospitais fechados. Não, óbvio. Não, Não. ninguém fechou. Uhum. E eu realmente fiquei espantadíssima quando me disseram que vocês tinham fechado por causa de terem 3 casos positivos, ou 4. Então. Que realmente foi, não sei, mas é capaz de ter sido um bocadinho de exagero. Confinar cedo, eu acredito que seja bom para vocês. Desconfinar cedo é que não vai ser bom. Não. Acho que desconfinar quando houver já poucos casos, quando houver, pronto, mais segurança, porque o nosso grande erro foi desconfinar cedo e desconfinar sem testar. Portanto, deixámos toda a gente, foi tipo abrir as portas e saiu dali uma multidão. As pessoas começaram a fazer tudo o que não faziam há meses e correu muito mal. Muita desinformação também. Depois temos alguns problemas, temos os dos transportes públicos, porque depois as pessoas na área da Grande Lisboa vão trabalhar para Lisboa mesmo, mas não moram em Lisboa, moram naqueles concelhos todos ali à volta e vão assim, tipo, o comboio das 7 da manhã parece um candongueiro em tempo em hora de ponta. Pronto. Ok. Não sei se tem mais alguma coisa aí para acrescentar, aqui as perguntas estão... O Dr. Jânio aqui pergunta se existe uma referência na literatura sobre essa coisa que eu já perguntei há pouco tempo, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum hospital aqui que fechasse por causa do Covid em Portugal, mas não sei se na Europa, quer dizer, não posso garantir isso, não tenho conhecimento sobre isso. Mas eu acho que com 4 casos ninguém fechou, decididamente. Sim. Doutora, no princípio falou que teve 2 surtos aí na sua cidade, foi numa fábrica. Quando vocês consideram um surto, quantos casos, mais ou menos? Aí tem um surto, 10, 20, 30, espera que 100 agora casos? estou a ouvir mal. Quando aí falou que na sua cidade teve 2 surtos, né? Sim, na área de influência da minha cidade teve 2 surtos. Num tivemos 50 e poucos e no outro 30 e tal doentes. Portanto... O que é que vocês... a partir de quanto é que vocês consideram um surto? 5, 10, 20, 30 ou... Não há um número que eu saiba, não há um número específico para dizer que temos um surto. Os surtos normalmente, por exemplo, Ovar, o que é que aconteceu? Em Ovar eram quase toda a gente era positiva, então aí fez-se uma cerca sanitária àquela zona. Aqui, por exemplo, o termo surto é um termo muito, muito lato, portanto, há situações de surto em que tu fazes essa cerca sanitária, fizemos ao VAR e já tivemos outra, que já não me lembro qual foi, mas tivemos outra, e realmente, portanto, isso foram surtos, mas a palavra surto é muito vaga, não é assim uma quantidade nem um número. Se tu tiveres um foco numa fábrica, é muito fácil. Houve um funcionário que veio de Itália lá arranjar uma peça. Esse contactou com um primeiro que infectou. Esse primeiro continuou a trabalhar com febre. E continuando a trabalhar com febre, infectou os outros colegas da outra linha de montagem. E depois, a seguir, foi outra linha de montagem, porque todos eles continuaram a trabalhar com febre. Também foi numa altura em que não havia, foi logo no início, em que não havia, se calhar, tanta informação de que quando havia febre ou quando havia algum sintoma, era obrigatório a pessoa ter mais cuidado. Pronto. Mas agora penso que é tudo mais rápido, ou seja, já aprendemos um bocado com as pancadas que temos levado. Isso.
Então, isso Mas que acho que Angola pode aproveitar dos nossos erros, sobretudo isto, de estar com PCR, não fazer testes rápidos e insistirem muito nisso, e nisso vocês têm um bom chefe de laboratório, um bom diretor de laboratório, que eu já vi para aqui alguns também, e acho que devem insistir muito nisso, terem testes precoces, terem muita gente testada e, sobretudo, todos os contactantes dos doentes e daquilo que for possível rastrear. Vocês não têm lares, não têm idosos, é melhor. a solução muito no princípio falava-se que quando a primeira crise da gripe espanhola, o que curou foi quanto mais as pessoas fossem expostas à doença, mais imunidade, e que a solução passaria Não, por por isso é que isso. eu te falei deste estudo que saiu no Lancet da semana passada e que diz que em 35 mil espanhóis que eles testaram, só 5% é que eram positivos. Ou seja, não há imunidade de grupo. Esquece isso. Isso é mesmo para... Este estudo do Lancet tem um poder enorme, porque são 35.800 doentes, não é brincadeira. E destes, só 5% é que foi positivo. Portanto, a imunidade de grupo não se consegue. Isto já foi em julho deste ano, é um estudo espanhol, 35.833 doentes, só 5% é que tiveram imunidade. Portanto, isto é para... eu acho que vocês têm que arranjar uma linha de orientação, portanto, terem protocolos de atuação, para seguirem todo, pelo menos aí na clínica, seguirem todos o mesmo rumo, juntarem, vocês têm bons infecciologistas, têm bons internistas, têm tudo. Se juntarem-se e fazerem o vosso protocolo e seguirem o protocolo. É evidente que todos os protocolos têm coisas boas e coisas más, portanto, mas quando tu tens uma linha, pelo menos sabes para onde é que há de andar, não é? Portanto, sabes o que é que há de seguir. Agora, cada um fazer à sua maneira é que não pode ser. Normalmente a gente ouve as entidades, ouve os cuidados intensivos, ouve os infecciologistas, e depois decide com os meios que têm e com aquilo que tem, o que é o melhor para fazer, e vai por aí, porque tem que ser por aí. Esse, para mim, o meu grande conselho daquilo que eu vi aí é mesmo vocês tentarem fazer o vosso melhor, mas todos colaborarem todos e arranjarem uma maneira de atuar igual. Se assim for... Eu vejo que tanto a doutora Teresa como a doutora Ró, nós estamos numa fase de muito medo, muita apreensão. Há pacientes que não estão a ser atendidos por causa do medo, dos profissionais. Eu não sei o que é que cura isso. É mesmo, o que eu vejo é que é a experiência com o tempo, que as pessoas vão Não, a encarando. gente vai acalmando, a gente percebe que afinal, se a gente tiver... Uma coisa que vocês nunca façam é não vão ver doentes sem proteção. Isso ensina-se até na VMER, na nossa unidade de emergência médica. É das primeiras coisas que a gente tem que fazer. A proteção dos profissionais é fundamental, porque se os profissionais caírem, nenhum ventilador se liga sozinho. E, portanto, não só por vocês, como também para a comunidade, vocês têm que estar protegidos, têm que ter EPIs. Vocês só podem ir lá com equipamentos de proteção individuais eficazes. E isso inclui tudo, inclui as máscaras de tipo 2, inclui as viseiras, inclui aquelas capotes e todo o material para vos proteger. E de saírem de lá para uma zona limpa, mas limpa a sério, uma zona diferente, como a gente tem, por exemplo, que é o primeiro andar. Não é porem-vos um biombo ou uma coisa e dizer, não, aqui é limpo e ali é sujo. O vírus passa pelo ar. Nunca se esqueçam disso. Portanto, não caiam na patetice de ir ver doentes possíveis. E neste momento, portanto, há uma grande quantidade de doentes que são possíveis candidatos a terem Covid. Portanto, não podem mesmo desproteger-se. Vocês têm que se proteger. E batam bem nisso. Há uma colega que pergunta, a doutora já falou que trata o assintomático em função mesmo dos sintomas. Ela pergunta se o corte e a carga viral tem alguma influência para iniciar tratamento, tipo na hepatite B, carga viral acima de 2.000 já. Como é que é? A carga viral tem, o exame quantitativo tem algum impacto no início ou não do tratamento? Não, a gente não usa a carga viral na prática para tratar ou não tratar. Porque é qualitativo só, simplesmente, né? É mesmo. Então, é isso, doutora Teresa, que as perguntas quase todas já foram respondidas. Doutora
A educação para a saúde, até para os profissionais de saúde, diz a Amanda, e é muito verdade, porque a gente tem que aprender a perder o medo, e perde-se o medo se forem lá bem protegidos. Não esqueçam isso. Assim vocês têm a certeza. E quando tiverem, aprendam muito bem as regras de vestir e despir. Não se esqueçam que só podem mesmo tocar na parte de dentro dos vossos EPIs, quando têm regras para se desfardarem. Portanto, começam sempre pelos pés, depois tiram as toucas, depois tiram os óculos de proteção. Tudo isso tem que ser protocolado. Vocês têm que ter um papel na parede para ninguém se esquecer. Foi assim que a gente fez. Eu agora já sei de cor, não é? Mas no princípio tínhamos um cartaz enorme a dizer: você tem que tirar primeiro isto, depois desinfetar as mãos, depois volta a tirar o outro par de luvas, depois... Isso tem que ser muito bem, porque isso vai-vos dar segurança. Vocês mesmo que tenham contacto, se estiverem completamente protegidos e se ao desfardarem, se não houver nenhum tipo de contacto, o vírus não passa, não é? Portanto, eu acho que a educação dos profissionais de saúde é muito importante, como a Carmen dizia. Vocês têm que saber bem essas regras. E isso aprende-se. Pronto, é pôr lá um cartaz e dizer: vocês começam por aqui, fazem assim, depois voltam a pôr. Nem toda a gente esquece. A gente mesmo que vai lá todos os dias, aquilo depois, ao fim de um tempo, sai automático. Mas no início esquece muito, porque a gente está todos com muito medo. E no início a gente também tinha muito medo. Eu tive muito medo, para dizer a verdade. Sobretudo muito medo de contagiar a minha família. Tinha realmente confiança na equipa que ia lá comigo e acho que fizemos todos um bom trabalho e temos feito, mas só quando a gente começa a ir lá muitas vezes e a estar nos convidários e a perceber que, enfim, a coisa afinal não é assim tão mal. Pronto, o espaço físico de aparamentação e desparamentação é fundamental, é tu sentires que sais e que podes tomar banho e que depois podes ir para o teu sítio, chegas a casa, tomas outro banho e vais ter com a tua família, mas se quiseres tens que manter alguma distância e não sei o quê, mas sabes que não estás propriamente contagioso, entre aspas, não tens perigo de lhes levar a doença. Isso é importante. Doutora, um bocado aí na lei trabalhista, como é que está se é público, não sei qual a experiência, quanto a remuneração do passeio? Olha, até aqui não estávamos a receber quando estávamos doentes por Covid. Saiu há poucos dias a lei que permite aos enfermeiros e aos médicos receberem a 100% quando estão doentes com Covid, como acontece com a tuberculose. Okay. Mas foi há muito poucos dias, porque havia casos ridículos de enfermeiros que não recebiam e de médicos que não recebiam nada e estavam doentes com Covid, não recebiam. Mas não, agora já não. Isso foi uma luta, mas conseguimos vencer. E essa vocês também têm direito, não é? Está consignado, é uma doença que vocês não controlam e que estão a tratar e que contraem em trabalho. Uma das coisas que nos diziam no princípio era que a gente não pode provar que vocês contraíram a doença aqui, então, mas a gente praticamente não sai daqui, não é? Não havia outra maneira, portanto, e agora sim, agora já consideraram isso, que realmente a doença é contraída a nível profissional. Okay. E os grupos de risco, como é que fizeram a gestão? Gestante, profissionais com comorbidades, o que é que fizeram? Nós aqui temos os profissionais com comorbidade, sabes que nós dividimos todos os profissionais em 3 grupos. Um grupo que ficou nas enfermarias, portanto, com os doentes não Covid, um grupo que ficou com a urgência Covid e que fez durante a primeira fase, agora estamos a começar a não fazer assim, mas fazíamos 3 bancos, um banco de 24 horas, de 3 em 3 dias. Era assim. Agora, havia 3 grupos de médicos e de profissionais. Os profissionais que só tratavam doentes não Covid, que são esses que têm, ou os que têm doença crónica, ou os que têm doença neoplásica, ou os que têm hipertensão, ou os que têm diabetes, ou os que não se sentem, até mesmo quem do ponto de vista psíquico não se sentia em condições de ir, não foi. Eu, se quisesse, sabes que eu já não tenho propriamente 20 anos, não é? Se quisesse não tinha ido, mas eu quis ir. Eu fui 21. Das primeiras a ir.
Eu quis ir porque eu achei que devia ir, e porque se eu não desse o exemplo à minha equipa, eles todos iam ficar doidos com medo. E se eu não fosse com eles, então aí é que não dava mesmo, porque alguém tem que dar o exemplo. E eu fiz isso, eu fui, mas fomos divididos assim, em 3 grupos. Os que ficaram só com a enfermaria, sem mais nada, isto dentro da medicina. Os que ficaram no banco não Covid e os que ficaram com os Covids, pronto. E da enfermaria, Covid a mesma coisa, tem médicos só para os Covids. Ok. A gente vai aproveitar e beber o máximo. Eu sei que já deve estar um pouco cansado, já estamos caminhando para o final. Quanto ao uso das novas tecnologias, os aplicativos celulares, na Inglaterra eles estão a usar um dispositivo, um aplicativo alta tecnologia, com isso, bravo. Não e concordo. que aquele dispositivo é quase espionagem. Aquilo é um Big Brother. Tu vais para onde fores, isso era bom para os homens angolanos. Sim, a doutora sexta-feira, meu Deus. Se a doutora Teresa acusar Covid, o governo, a partir do aplicativo, já sabe quem foram as pessoas que acham em Portugal. Olha, eu não acho isso bem. Acho que isso tem que ser um ato voluntário. Se alguém quiser fazer isso voluntariamente, que faça. Agora, que alguém nos obrigue a tirar-nos a nossa liberdade. Eu compreendo que se tenham cerceado as nossas liberdades quando, na fase de início da doença. Compreendo e acho que foi uma medida muito acertada. E quanto mais rápido confinarmos, melhor ficamos. Mas essa falta de liberdade de eu não poder escolher se posso ter esse aplicativo ou não, é que eu não concordo. Se tu quiseres ter, paciência. Então, olha, tudo bem. Tu queres e podes ter. Mas se tu não quiseres, ninguém te pode obrigar. Eu, para mim, não quero. Porque aqui nós temos um problema muito grande, né? Nós gastamos muito dinheiro. Daqui a pouco vai haver um conselheiro vindo lá da extrema galáxia do paraíso, vai aconselhar o governo a comprar tal aplicativo. Sem sequer conseguirmos medir o impacto do ponto de vista financeiro, de resultado na nossa... Não, vocês têm que lutar, né? Porque vocês são a geração nova em Angola, não é? Vocês têm que lutar para que essas coisas deixem de acontecer. Vocês não podem permitir que isso aconteça. Isso é um direito de cidadania. Vocês, como cidadãos, têm o direito de não deixar fazer isso. Isso está na Constituição, a vossa Constituição é igual à nossa. Está lá escrito. Vocês não podem, os vossos direitos estão estabelecidos. O estado de emergência tira-nos alguns direitos temporariamente, mas não nos obriga a fazer esse tipo de coisas. Não obriga a pôr uma aplicação no coisa que diga que te espia a tua vida tipo o Big Brother. Se tu quiseres, é um problema teu. Pronto, ficas mais seguro porque estiveres ao pé de alguém que está doente, não sei o quê. Eu não vou querer. Tudo bem. Mas, eu por mim não quero. Não quero. E acho que em Portugal muito pouca gente quer. A gente aqui gosta muito de liberdade. Acho que isso é uma violação muito grande dos nossos direitos. Eu só acho que realmente a gente não tinha direito a estar mais que 10 pessoas juntas e não sei o quê. Ainda agora são ajuntamentos maiores que 10 pessoas, porque continuamos em estado de calamidade. Mas eu acho que isso é para bem de todos. Portanto, isso é uma coisa que se compreende, não é? Agora, que tu tenhas que ter um aplicativo quando estás ao pé de alguém, não sei o quê, para saberem se tu estás positivo e que informa o governo e que não... isso não. É complicado. Doutora, é complicado. Os aspectos organizativos da gestão hospitalar, nós temos a enfermaria, é um conceito de muitas camas. Vocês mudaram a rotina com obras, quartos privativos? Não temos quartos privativos. Temos, como tínhamos já, quartos de 3 pessoas. E o que acontece é que só separamos os doentes positivos dos não positivos. Portanto, quem não é positivo tem uma enfermaria e os positivos têm outra. E lá no princípio, como é que era? Isto foi logo muito cedo. Como é que foi feita a gestão dos não-Covids? Ficou metade da equipa ficou a tomar conta da urgência não-Covid. Ou seja, por exemplo, somos 7, 4 vão para a área Covid, ou somos 8, 4 ficam na área não-Covid e tomam conta de todos os doentes. Continuam a fazer a triagem de Manchester e a ser vistos na urgência não-Covid, continua a funcionar. Desde que o doente tenha sintomas respiratórios ou febre, é que vai para a urgência Covid. Senão,
é atendido na urgência. Uma cólica renal, sei lá, uma infecção urinária, não vai para a área Covid, vai para a não Covid. Portanto, sei lá, continua a funcionar a ortopedia, a cirurgia, tudo o resto. Mas... Teve grande não, impacto. o internamento, sim, é precedido de triagem. Alguém nos está a perguntar se é precedido de triagem, sim. O internamento, atualmente, todos os doentes internados são triados. São testados. Podem, eventualmente, tanto ter que esperar pelo resultado do teste para saber para onde é que vão, mas todos são testados. Isso é nacional. Nos Não vossos há protocolos... internamento, a gente, doente para internamento, é doente que tem que ser testado. Okay. Nos vossos protocolos constam os sintomas atípicos, né? Há um grupo de pacientes que a gente espera é o Covid clássico, mas há os sintomas atípicos do Covid. Como vocês lidam com esse aspecto desses sintomas atípicos? É esse que é o maior perigo. Os sintomas atípicos são realmente atípicos. Uma coisa que quase todos eles têm em comum é a febre. Uma febre que não cede a quase nada. Tu dás paracetamol, tu dás metamizol, tu dás tudo e a febre não baixa. Uma febre que não baixa, mesmo que não tenha outros sintomas, é para testares para Covid. Eu acho que dentro dos nossos sintomas, acho que tivemos poucos doentes sem febre, poucos doentes atípicos sem febre. Tivemos com diarreia, tivemos com outras coisas, mas a febre estava quase sempre lá. E uma febre, sobretudo isso, uma febre difícil de tratar, de ceder aos antipiréticos. Em relação à remuneração, alguém estava a perguntar, foi aprovada agora, há muito pouco tempo, uma remuneração extra que, é assim, valia mais que não nos dessem, porque temos que ter feito montes de horas no covidário para nos darem essa remuneração extra. Além disso, portanto, dão-nos mais 2 dias de férias no máximo, mas também é preciso ter estado um monte de horas no covidário. E depois nos nossos impostos, que é o pior problema que existe em Portugal, são os impostos, vai subir o escalão dos nossos impostos essa remuneração extra. Ou seja, como dizia o nosso colega dos cuidados intensivos do Porto, se calhar ficávamos todos melhores se nos dessem melhores condições de trabalho e se fôssemos considerados de risco e se fôssemos considerados efetivamente profissão de desgaste rápido. Em vez de nos reformarmos aos 67 anos, fôssemos reformados aos 60, aos 65, pelo menos. Porque isso sim, era um benefício real. O dinheiro aqui não vale nada, metade vai para o Estado. Isso. A gente fica com a fama de ter recebido e realmente, mas está numa lei aprovada por unanimidade que diz que vamos ter uma remuneração extra. Mas durante o tempo só que tivemos em estado de emergência. Ou seja, agora continuamos a tratá-lo e estamos em calamidade, já não temos direito a nada. Durante o período que tivemos em estado de emergência, consideram que vamos ter, quem teve lá mais tempo, eu devo ter direito a alguma coisa, tive lá muito tempo, mas imagina, desse dinheiro que nos derem, mais ou menos metade vai direto para os impostos. Vai direto para os impostos. Dá com uma mão a tirar para a outra. Eu preferia 1000 vezes ser profissão de desgaste rápido, que é uma coisa que é verdade, somos todos, todo o pessoal da saúde. Porque realmente não é fácil fazer bancos de noite, nem fazer bancos 24 horas, nem estar ali com o stress, muitas vezes, da vida de alguém na mão, quer dizer, mesmo sem Covid, já é difícil. Portanto, devia ser considerado, esse sim é a nossa grande luta, é que sermos considerados profissão de desgaste rápido. Não é o dinheiro. O dinheiro acaba e gasta-se e ainda por cima vai para os impostos. Aqui não vale de nada. Aí também já sei que não está bom. Tem aqui uma pergunta interessante. Nós aqui em Angola, não sei se já ouviu falar de vínculo epidemiológico, mas aqui a pergunta do colega é: quando considera ter transmissão comunitária? E se já ouviu falar de vínculo epidemiológico? É isso. Quando é que consideram ter transmissão comunitária? Quando é que Portugal começou a se considerar ter transmissão comunitária? Começamos... Quando é que a doença se descontrolou? Perdemos a cadeia de transmissão. É isso. Okay. Não foi dados específicos, parece um cálculo matemático assim. Não foi um cálculo matemático. Foi quando os casos passaram a ser tantos que tu não conseguias identificar a cadeia de transmissão. Nos iniciais, tu conseguias dizer, olha, estes adoeceram porque veio aqui um homem que veio de Itália
Os de Ovar, veio um que veio também de Itália e que se meteu no avião já com febre. Aí tinhas cadeias de transmissão. A partir do momento... a partir do momento em que não consegues identificar qual foi a origem, qual foi o primeiro doente, perdeste, aí já não há o tal vínculo comunitário. Portanto, não foi necessário quantificar. Portanto, não saber aparecer um caso que a gente não sabe de onde é que vem. Não tem o fim. Não termos cadeia de transmissão. Ok. Sim, Osvaldo? Se permite, doutora Teresa, só para fazer aqui uma questão brava, não sei se permite. À vontade. Pronto, eu acho que essa questão, eu me lembro que em Portugal, no início, Portugal usou muito aquela questão das fases, né? A fase de contenção e depois veio a fase de mitigação, né? Exato. Eu acho que mais do que saber se a transmissão é comunitária ou não, são várias questões que se põem, é o que fazer com o diferente momento em que nós estamos. Por exemplo, em Angola, nós já temos vários casos, centenas de casos, em que não há, como se disse, vínculo epidemiológico, né? Ou seja, casos com vínculo epidemiológico para esclarecer. A questão é o que vamos fazer com essa situação. Portanto, vamos continuar investindo em buscar, em rastrear os contactos, como se estivesse na fase de contenção. Vamos continuar colocando as pessoas em quarentena institucional, como tem estado a acontecer em Angola, né? As pessoas estão, todo caso positivo, sintomático ou assintomático, são colocados em quarentena, e depois os seus contatos também em quarentena. Estou a falar quarentena institucional. E isso aqui tem várias implicações. E a principal implicação, acho, a Covid tem mostrado que o segredo é saber gerir muito bem os recursos que se tem, porque os recursos são limitados e em algum momento vão esgotar. Portanto, a minha questão é, será que nesse momento nós estaríamos a investir mais em testagem, que a doutora falou, testar, e tentar colocar as pessoas numa quarentena institucional, quando sabemos que já existe vírus. Aliás, esses dias fez uma testagem num dos mercados informais de Angola, e da testagem, portanto, os testes rápidos, 77 pessoas já testaram, pelo menos com o IgM ou IgG, ou seja, já tiveram contato com o vírus, né? Portanto, a minha questão é se nós não devemos, nesse momento, e aí qual é a opinião da doutora Teresa, se calhar definir a fase em que nós estamos. Se estamos numa fase de contenção, se estamos numa fase de mitigação. Porque eu acho que isso é importante, porque vai definir qual é a melhor estratégia. Olha, eu acho que se vocês já não identificam cadeia de transmissão, já não estão em fase de mitigação, estão em fase de doença já descontrolada, não é? Portanto, doença na comunidade, pronto. E a partir daí, realmente, portanto, já não vale a pena, se calhar, estar a rastrear os contactantes daquele positivo. Se calhar, vale a pena tratar aqueles que são para tratar e investir no tratamento, porque já passaram a fase de conseguirem fazer as tais cercas sanitárias, que poderiam ter algum valor e podiam, portanto, efetivamente ajudar a conter a doença, mas se a doença já está espalhada, já não há nada a fazer. Agora é tratar os que desaparecerem, não é? É isso que eu penso. E essa ideia, eu acho isso uma ideia um bocadinho, desculpa, mas acho uma ideia peregrina de pôr as pessoas em quarentena assim, dessa maneira, porque isso, não sei, mas pronto, não é propriamente a postura que se teve na Europa ou que a gente vê no resto do mundo. É um bocadinho estranho. É desgaste financeiro também, os recursos são limitados, você põe pessoas em hotéis, a comer, sei lá, eu não sei até que ponto isso vai ser sustentável. É um risco muito grande quando o sistema próprio falir. Nós estamos a fazer uma gestão, vocês correm muito perigosa dos recursos. Assim. Estamos a fazer uma gestão muito perigosa. É uma gestão perigosa a que estão a fazer, porque realmente não me parece que isso já seja produtivo. Vocês já têm a doença na comunidade, portanto vocês agora não podem fazer
Pronto, não podem fazer nada, agora têm que tratar os que conseguirem tratar, vão ter uma mortalidade elevada, portanto, para as condições que têm, não é? Portanto, como a gente sabe, mas é tratar quem conseguirem tratar. Acho que já perderam a fase da cadeia. Os profissionais de saúde só são testados, está o Cláudio a perguntar-me, boa noite, Cláudio, são testados quando têm sintomas. Não são testados por irem para o covidário ou por saírem do covidário ou por trabalharem no covidário. São testados se tiverem sintomas. De facto, há umas coisas que acontecem. Também queria falar, eu não sei, não podes deixar falar. Osvaldo, eu também não sei se pode. Não sabes que pode. Dar uma oportunidade para a Carmen, né? Enfim. Usámos hidroxicloroquina sim no início. Usámos, agora já não usamos. Os nossos protocolos foi retirada a hidroxicloroquina nos protocolos dos hospitais que eu conheço. E eu posso dizer que eu conheço aqui Santarém, conheço o Médio Tejo e conheço Vila Franca. E neste momento não estamos a fazer hidroxicloroquina. Aqui em Angola a cloroquina não causou muito. Nós já usamos muita cloroquina no passado, né? Não sei se houve pessoas não teve grandes benefícios. Eu acho que não demonstrou grandes benefícios. Aliás, enquanto a gente não tiver nada que mate o vírus, estamos todos à espera da vacina e mais nada. Só isso. Doutor Osvaldo, pode liberar o fone da doutora Carmen? Dexametasona usamos, sim, Cláudio. Carmen. E usamos sempre corticoide. Boa noite, doutora Treva. Olá, estás boa? Boa noite, estou boa, doutora, obrigada. Boa noite, caros colegas. Obrigada pela oportunidade, vou ser rápida. Na verdade, não era muito mais pergunta, era mais contributo, né? Porque ontem eu estava a assistir um webinar sobre bioética do professor Dr. Rui Nunes, que ele é expert aí em bioética, ele é do Porto. E a bioética aí de Portugal tem uma afiliação com a Federação Médica do Brasil. Então, uma das coisas que eles discutiam era a questão dos dilemas éticos, e discutia-se muito a questão dos ventiladores. Né? Eles diziam que Portugal, quando já tinha aquela dificuldade toda da Espanha, da Itália e todo o resto da Europa, eles já estavam a discutir esses dilemas éticos, quem entra e quem não entra por ventilador. Porque havia critérios que aí vamos lá ver os idosos, só porque é idoso, o critério da idade era um critério para o paciente não entrar por ventilador. Então, de uma forma muito ética, eles achavam que a vida é imensurável, então todo mundo devia ter a mesma oportunidade. E eles disseram que tinham um protocolo próprio. Infelizmente, no webinar ele não falou sobre o protocolo, não fez menção, por isso é que eu reiterava sempre, porque não sei se nós chegaremos a este ponto, mas isso é algo muito fundamental, porque não é fácil decidir quem vive, quem morre, vamos lá dizer. Então, um dos critérios que eles usavam era em probabilidades, era mais o critério clínico, digamos, se nós entubarmos este paciente, qual é a probabilidade de ele sair do tubo? Obviamente que isso também a gente não pode calcular com determinada certeza, né? Então era esse contributo que eu queria dar e dizer que também eles diziam que a cidadania, o respeito mútuo, o facto de Portugal ter aderido à União Europeia ajudou-lhes a estar num nível também elevado, né? Porque os outros países são países também com uma experiência noutras matérias diferentes de Portugal. Nós aqui, o que nós temos, só para contextualizar um bocadinho a doutora, nós temos aqui muitas infrações de quarentena. Tanto é que aqui o paciente com Covid positivo assintomático, ele vai para o centro de tratamento, nem fica em quarentena, nem domiciliar, nem institucional, vai para o centro de tratamento. Nós mandamos os positivos com poucos sintomas ou com sintomas ligeiros para casa. Damos instruções como é que vamos fazer em casa. Exato, aqui o positivo assintomático vai para o centro. Olha, mano, eu acho que é muito importante a questão ética, mas é assim,
é um bocadinho difícil, portanto, de resolver essa questão. Felizmente, em Portugal, não chegámos à fase de não ter ventiladores. Felizmente. Não sei o que é que queríamos fazer se isso acontecesse, mas eu penso que, mesmo atualmente, aquilo que se faz numa enfermaria que não seja Covid ou com doentes não Covid, normalmente, portanto, impera o bom senso, ou seja, o doente que tem vida de relação, um doente que tem 87 anos, mas ainda faz a sua vida, é autónomo nas atividades da vida diária, portanto, que faz toda a sua vida, não é o critério da idade biológica, a idade cronológica, não, esse não. É o grau de autonomia do doente, portanto, e aquilo que tu ainda esperas em termos de qualidade de vida para ele. E é isso que nos muitas vezes diz, portanto, a gente, como tu sabes, a eutanásia não foi aprovada e não está aprovada em Portugal, mas muitas vezes há muitos processos, se tu fores ver os nossos processos clínicos, há muitos processos em que há sem indicação para medidas invasivas de tratamento. Portanto, porquê? Porque temos uma grande quantidade de doentes que já estão numa fase em que são completamente dependentes, portanto, estão entubados para comer, portanto, têm uma algália para urinar, portanto, e estão completamente, portanto, em termos cognitivos, estão ausentes. Ou seja, nesses doentes, portanto, quando tiver que se escolher, se alguma vez tivermos que escolher, se calhar não damos um ventilador a esses, mas se nos aparecer um doente com 87 anos, que tem uma vida de relação perfeitamente autónoma, esse doente tem tanto direito quanto um doente de 20 a ter o ventilador. Isso é uma questão que a gente já tem no dia-a-dia, sabes? Porque muitas vezes até se põe como teto a ventilação não invasiva, ou se escreve que o teto é a ventilação não invasiva, no caso de doentes que já são muito dependentes. Mas eu penso que vocês não têm isso, porque vocês não têm tantos idosos quanto a gente tem. Mas no nosso caso, o critério é clínico. Ou seja, um doente que seja autónomo e que tenha atividade e vida de relação é um doente que, pela idade, não perde o direito ao ventilador. Ok, doutora. Eu acho que essa decisão dos critérios de vida, os intensivos sempre lideram com isso. Só que agora, antes você tinha uma ou duas pessoas para decidir. Só que você está falando em 50, 100. Não, é o que eu estou a dizer. Mesmo em doentes não Covid, a gente lida com isso todos os dias. Porque temos uma população muito idosa e temos que decidir até onde é que é o grau de investimento. Às vezes não é consensual. Às vezes vêm doentes, portanto, que dizem que é para não fazer nada e depois o doente está-te a pedir água a seguir. E tu aí, as coisas já mudaram, o doente recuperou, o doente já passou aquela fase e pronto, e tratas até tu poderes. Tudo depende, é um critério muito clínico. Doutora, já terminando aqui, nos faltam mais alguns pequenos minutos. Queria, antes das breves considerações para a doutora, e tem aqui uma pergunta que insistentemente vê os critérios para a introdução da anticoagulação e quando dá o corticoide, já no tratamento dos pacientes com Covid, talvez já na fase em que o doente já está com a resposta imunitária alterada. E os anticoagulantes exatamente na mesma altura, ou seja, quando há a chamada tempestade das citoquinas, naquela segunda fase, depois da replicação viral, em que o doente já está, pronto, portanto, em que tu tens uma coagulação já toda alterada, em que tens já está na segunda fase, em que na primeira fase domina a replicação viral, na segunda fase domina-te a resposta imunitária, a gente introduz, mas muitas vezes já apanhamos o doente nessa fase, um doente grave, já vem nessa fase, portanto, nesses doentes graves que a gente dá tudo, põe tudo, e é assim um bocadinho o protocolo todo. Ok. Quando o doente não tem tantos sintomas ou não tem muitos sintomas, então aí somos mais cuidadosos e vamos introduzindo à medida que ele necessita. Mas os doentes que vêm com as pneumonias a sério, com as pneumonias em vidro de expelido, com hipoxémia, que vão para a ventilação não invasiva e potencialmente serão doentes para ventilar, começamos o protocolo todo, incluindo os anticoagulantes, o mais cedo possível. Mais ou menos a estratégia que nós usamos nas doenças inflamatórias intestinais, o top-down. Dar tudo o mais rápido possível, porque a hipótese deles responderem e, sobretudo, a hipótese de terem resposta satisfatória é muito maior se tu investires mais e mais cedo. Você chegou na fase crítica, você vai com tudo. Vai com tudo o que tem. Vai com tudo o que tem. E tu tentas é salvar a vida, portanto, tu dás tudo. E naquela fase crítica já... Agora, quando ele ainda vem bem, que ainda só tem replicação viral e não sei o quê, tu podes tentar de início, dá só
pronto, o remdesivir ou esperar, porque o doente ainda não tem dificuldade respiratória, sobretudo a falência respiratória que termina na evolução destes doentes. Aquilo que é mais determinante é a falência respiratória, porque se eles entram em falência respiratória, vão entrar em falência multiorgânica rapidamente. E aí tu esperas o cataclismo, porque, no fundo, a falência respiratória é só a primeira manifestação de que todo o doente já está na fase de resposta imunitária desajustada. Portanto, tu vais ter todo o organismo a correr mal. Aquilo é o primeiro sinal de que está tudo mal. E que dali vai-te sair complicação. Portanto, tens que dar tudo. Tem alguma experiência aí? Ouviu falar de terapia biológica? Né? Já... Não, eu não tenho experiência. O que a gente faz é o ECMO. Fazemos a oxigenação, portanto, nos doentes mais jovens, e houve aqui pelo menos 1 ou 2 que conseguimos fazer. Conseguimos fazer aquela oxigenação que é semelhante à diálise, tanto fora, não é? E conseguimos que 2 desses sobrevivessem com ECMO. Ok. Doutora Teresa, estamos 2 minutos, muito obrigado. Obrigada, e eu, é sempre um prazer revê-los a todos. Devíamos ter webinars todas as semanas. Isso seria ótimo. E pensamos mesmo na doutora Teresa com muito carinho, porque passou entre nós, sabe a nossa realidade. Eu tenho muito carinho por todos vocês, muito mesmo, todos. Esperamos contar estar aí, fui muito bem tratada. Muito obrigada, Bravo. Obrigada a todos vocês. Lucília, deixa-me só responder 1 minuto à Lucília. Lucília, o aumento do número de casos em Portugal das crianças foi temporário. A gente agora não tem muitas crianças infectadas, felizmente. Houve aquele surto, um pequeno surto, mas agora já não há. Não temos tantas crianças. Houve aquela altura em que tivemos assim um pico, em que houve até um eritema, uma coisa, e pronto. O Bravo foi ótimo para a moderação, sim senhora. Olha, obrigada a todos vocês, beijinhos para vocês todos, com muitas saudades. Doutora Teresa, o mais marcante aqui, que eu gostei muito, foi essa confiança, essa experiência de lidar com o Covid. Eu acho que eu te disse, eu podia não ter ido lá pela idade, ou podia ter... Não, mas eu achei que se eu não fosse, a minha equipa também não ia. A doutora está tranquila a falar do Covid, nós estamos apavorados aqui. Não fiquem apavorados. Vocês vão vencer o Covid. Vamos todos vencer o Covid. Vai ser muito bom. Beijinho, Joyce. Muito obrigado. Tchau, doutora. Tchau, obrigado. Tchau. Mais uma vez, boa noite a todos que participaram. Muito obrigado. Beijinhos, obrigado. Obrigado, doutora. Fique bem, depois falamos no off. Tá. Osvaldo, anuncia aí o próximo tema. Tá certo, colegas. Muito obrigado a todos pela participação. Tem sido uma experiência muito interessante esses webinars. Eu vi alguns e concordo. Mas pronto, mais uma vez, doutora Teresa, muito obrigado por tirar esse tempo, quase 2 horas, para me falar um pouquinho sobre a vossa experiência. E tenho certeza que pronto, queremos contar com a doutora para as próximas... Tudo aquilo que vocês precisarem, eu só preciso que me avisem com tempo. Com certeza, com certeza. E a todos os colegas queremos, pronto, incentivar eu acho que a nossa maneira de comunicar agora vai ser esta. Isso, aí esse é o novo normal. Agora, para a próxima semana, nós teremos um outro tema. Portanto, na próxima sexta-feira, teremos, portanto, um tema muito interessante também. Nós estamos sempre a falar da parte clínica, mas há a parte da cirurgia. Então, na próxima semana, vamos ter um ortopedista do Hospital das Clínicas e uma anestesiologista também do Hospital das Clínicas. Vai ser um tema muito interessante, que vai nos falar sobre como é que tem sido a abordagem dos pacientes cirúrgicos em tempos de Covid. Então, vamos falar, pronto, não só da parte cirúrgica, mas principalmente a anestesiologista vai, para além de falar dos aspectos relacionados com a prevenção dentro do centro cirúrgico, enfim, também vai nos falar um pouquinho sobre a coagulação intravascular disseminada, que é uma coisa que tem se falado muito, né, como um aspecto da fisiopatologia da Covid. Portanto, próxima semana, mesmo horário, vamos estar lá todos conectados e pedir que os colegas partilhem a mensagem, não só pelo Zoom, mas também pelo YouTube, que nós estamos disponíveis. Então, saudações a todos. Doutor Bravo, foi muito bom, parabéns. E doutora Teresa, um abraço. Muito obrigada. Estamos juntos. Obrigada. Estamos juntos, uma salva de palmas aí. Queria liberar o micro, né, para nós ouvir as palmas. Vou liberar o
microfone para Tá mim. bom. Palmas aí. Vai. Momento. Beijinhos. Tá Espera certo. as palmas, Tchau. doutora. Tchau. Os colegas já podem conectar o microfone. Saudades. Tchau. Tchau. Beijinhos. Nossa, também tem tela como no meu. Tem tela.